say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Chegamos, voltamos agora com uma entrevistada ímpar na cidade de Londrina. Jéssica Ramos Moreno, eleita vereadora com mais de 2.500 votos. Se auto-intitula direita raiz, bolsonarista e Jessicão, a opressora. Seja muito bem-vinda, Jessicão. Muito obrigado pelo convite, gostei demais, viu? Esse podcast vai dar o que falar, vai fazer muita gente se coçar em casa, mas vai ser sucesso. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso receber você, pela história na cidade, pelo que faz e pela diferença. Então a gente busca mesmo pessoas que se destacam de uma forma que ninguém espera e se destacam e vão firme e tá dando certo. E só para começar com aquela polêmica já no meu Instagram, entrevistado, entrevistada ou entrevistadê? Já para começar. Rapaz do céu, nada de entrevistadê, que isso aí a gente tem que abolir do Brasil. É entrevistada, vereadora. Nasci menina, vou continuar sendo menina, independente do que eu gosto, que eu deixo de gostar. Tá certo. E pra gente entender, como eu gosto de fazer nas entrevistas, já por hora, Jessicão, a Jéssica Ramos, vamos dizer assim. Lá no início, da onde veio, onde nasceu, quem que era a Jéssica ainda quando criança, como é que era esse jeito Jéssica de ser? Olha só, nasci e criada no Cincão, com muito orgulho, nasci lá do Maria Cecília. Saí muito bem de lá, não me corrompi, não me entreguei a nada de errado ao nosso Cincão, porque existe gente boa lá. Antes de entrar na política, eu era mototáxi aqui na cidade de Londrina, fazia muita correria na cidade inteira aí, porque eu sempre tive a minha convicção que trabalhar era a chave para poder ter um bom lugar para morar, para poder comer o que quisesse a hora que quisesse. Eu sabia que trabalhar era a chave do negócio. Então, antes de entrar para política, eu era mototáxi praticamente 24 horas. De vez em quando eu dava uma dormida. Dignidade, né? Trabalhar de forma digna. Exato. E nessa parte, início do Cinco Conjuntos, tudo aonde? Como é que era, assim, a Jéssica na escola? Já entendia a condição sua de opção sexual como homossexual ou tinha essa, vamos dizer assim, um preconceito já na escola ou te incomodava, coisa do tipo? Não, olha só, eu me assumi com 12 anos, muito nova, viu? Inclusive, eu faço uma palestra incentivando a não deixar teu filho ali com 12, 13, 14 anos é disponível para esse tipo de coisa. Infelizmente, eu estava numa escola ali, estudei no Barão do Rio Branco, onde as criancinhas entram ali inocente na 5ª série, mas vai estudar com cavalo velho de terceirão. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Acabei, eu falo de uma forma assim, sendo erotizada, sexualizada muito cedo. O que a gente tem que cuidar. E essa é uma das coisas que eu faço no meu trabalho. Nessa época já estava sendo implementado já a ideologia de gênero nas escolas. Já estava começando a ser implementado isso nas escolas. E é por isso que eu trabalho tanto contra, porque não é bonito você incentivar, induzir crianças a uma vida que não é fácil, tá? A vida do homossexual não é fácil. E aí quando eu vejo gente dizendo que homossexual é vítima, pra mim isso aí é o fim do mundo, porque a gente não é vítima, a gente vence se a gente correr atrás, assim como qualquer um, o branco, o preto, o gordo, o magro, o gay, a sapatão, enfim, tem que correr atrás pra vencer. E nessa época te confundia esse tipo de assunto ou já estava realmente bem definida com 12 anos? Olha só, com 12 anos eu entendia na minha cabeça que tava assim, que eu era aquilo que eu gostava. Eu brinco que eu bati na porta do quarto da minha mãe e falei: mãe, eu tenho que te contar uma coisa, eu estou namorando, sou lésbica e vai ser assim o resto da vida. Cedo demais pra isso, cara. É uma coisa que a gente tem que chamar a atenção dos pais. Você tem que ficar em cima dessa história de que o filho tem que ter liberdade pra tudo. Não tem não, tá?
Hoje eu falo, dentro de casa a linha é curta. Eu tenho uma filha de 9 anos em casa e não tem essa de que com 12 anos vai dizer o que quer ser ou o que não quer ser. Eu tinha as minhas convicções, fui induzida ao erro, sim. Eu digo que os amigos mais velhos, que isso fez muito mal para minha infância. Eu antecipei coisas que eu deveria passar na minha fase adulta. Que tipo de coisas, por exemplo? Olha só, eu acho que com 12 anos você é muito novo para assumir um relacionamento com uma pessoa de 18, que era na época. 12 anos você não tem estrutura nem física e nem psicológica para decidir se você quer namorar, se você não quer, se você quer ter relação sexual ou não. Então é por isso o meu trabalho hoje muito dedicado em cima disso, que os pais têm que ter uma proteção e um olhar fixo ali nos filhos. Teve filho, foca em cima dele. Porque se você deixar com muita liberdade, o bichinho vai bater asa e vai acabar passando por coisas que não precisam. Eu não tive casos de preconceito, tá? Uhum. Desde os meus 12 anos, eu sempre tive uma convicção que a minha mãe deixou muito claro. Você pode ser o que você quiser. Quer ser... Minha mãe falou... Quer ser sapatão? Na verdade, não te ofendia, né? Você é sapatão? Sou. Pronto, acabou. Até hoje eu falo. Se você me chamar... Sapatão, não é demérito, vem cá. Né? Pô, eu sou, vou fazer o quê? Eu gosto. E aí, só que uma coisa que pega ali é que minha mãe sempre falou pra mim desde criança: respeita o espaço dos outros. Em qualquer coisa que você decidir na sua vida. Se é pra ser corintiana, que é o meu defeito. Eu também acho. Que é o meu defeito. Você tem que respeitar as outras pessoas. Se elas gostam de outros times, você não vai poder sair agredindo ninguém. Se você é homossexual, você pode ser. Você não precisa agredir ninguém por não ser e também nem ficar tentando impor isso. E eu acho que me protegeu essa coisa de não sofrer nenhum caso de homofobia, porque eu sempre respeitei. Pô, o Diego é um cara hétero, Eu não vou ficar beijando minha esposa na tua frente. Eu não vou ficar fazendo isso na frente dos seus filhos, na frente de crianças, de ninguém. O que eu faço entre quatro paredes só compete a mim. E eu acho que é por isso que eu nunca tive nenhum caso de homofobia. E nessa época, na escola, apesar do respeito que você disse, assumir mesmo, não tem problema. Então a brincadeira não se tornava de forma nenhuma um ataque, né, uma ofensa. O círculo de amizades, como é que era? Era de amigos que também eram homossexuais? Ou era uma amizade totalmente assim, normal? É difícil a gente falar, com dificuldade de falar sobre o assunto. Hoje em dia você tem que ir pisando em ovos para falar sobre esse assunto, porque senão a gente sai daqui com 2 processos, hein? Mas já era assim, já amigos que também tinham essa outra opção fora da cultura, vamos dizer assim? Sim, eu andava, foi uma época ali que, quando eu entrei no colégio estadual, que essa é uma transição onde a gente tem que mais se preocupar, Diego. Até eu vou depois eu vou dizer pra você que eu vou divulgar o teu vídeo pra tudo quanto é canto e vai chegar em muito pai e mãe, e é importante ser dito, essa fase que sai da escola municipal para uma escola estadual é um momento crucial que você tem que cuidar. Porque, por exemplo, eu tava na 5ª série e me envolvia com gente do terceirão. Andava com gay, com sapatão, andava com hétero, com a galera que fazia coisa errada, com a galera que fazia coisa certa, entendeu? Então acaba virando ali aquela mudança, aquela chavezinha da criança inocente que entrou numa escola estadual, é o perigo. Conhece tudo novo, uma ideia diferente. A vida agora virei adulto, não virou porra nenhuma. Não mudou nada, né? E você se identificava assim com a ideia desse pessoal mais velho do público LGBT na época? Na época, sim. Eu assim que eu falei que sou sapatão, pronto, raspei a cabeça, comecei a andar com roupa de menino. Isso aí é tudo fraqueza de mente de criança, de adolescente, isso. Fazendo bosta, como todo mundo faz. É o que eu falo. Todo mundo teve a sua fase adolescente. Se você não foi terrível na tua fase adolescente, espera que a hora que você tiver adulto você vai fazer merda. A hora que a gente olha a foto, né, a gente fala, nossa, olha que coisa, né? Às vezes eu me vestia também, o boné bem dobrado, em cima do olho, assim, bem nada a ver, sabe? A gente até dá risada. E desse grupo aí, LGBT, que você conversava, o pessoal mais velho, já tinha essa ideologia política? Você também se encantava com o socialismo na época?
Não, sabe que eu nunca pisei pro lado de lá da linha ali da esquerda, do socialismo, essas militantes LGBT. Eu nunca gostei de ser vítima na vida, assim. Começou a se falar nisso, olha, nós precisamos lutar por direitos. Mas por quê? A gente já não tem. Nós estamos na escola, todo mundo junto, estamos aqui, vamos comer a mesma merenda. Eu não gostava disso e me afastei por várias vezes de pessoas que começavam a falar do assunto. Tanto que assim, eu nunca me importei com política até pouco tempo atrás, até a época que começaram a pedir fora Dilma e fora PT. Pra mim, até aquela fase ali, a única coisa que me importava era fazer dinheiro, era trabalhar. Era trabalhar. Esse era meu segundo nome. Política, tô cagando. Isso aí os caras estão ganhando dinheiro lá pra fazer nada por nós. Eu tinha essa convicção. Só que daí, depois desse período que eu comecei a ter um pouco mais de consciência política, que eu vi que eu ia ter que sair da minha bolha de conforto, né, de ficar trabalhando e me envolver com política. Aí foi onde você já começou a entender a diferença sua de pensamento dos demais. Eu tive aí um choque, porque eu não me envolver até aquela fase, até os meus 20, 22 ali, eu não me envolver com política, me mantinha numa zona de segurança. Mas a hora que eu contei para alguns amigos, que eu considerava amigos, hoje eu digo que eram colegas, que eu contei que eu compactuava com todos os princípios da direita, que eu era bolsonarista, que eu gostava das coisas de uma forma mais tradicional, meu Deus, parecia que eu tinha atacado água benta no demônio. O pessoal ataca bastante. Você, nessa época, Jéssica, como adolescente, 16 anos, 17, já está com o título de eleitor na mão, primeiro voto, como é que foi do Jessicão? Teve influência? Não teve? Você estava perdida, assim, na época de votar? Como é que foi esse primeiro voto? E para quem que foi, presidente, prefeito? Olha só, meu primeiro voto foi pro... Vou confessar, pro Ciro Gomes. Ciro Gomes. Porque eu achava ele, assim, porque ele é bravo, né? Então eu achava que uma linha dura, né? Eu achava que aquela linha, isso porque eu tenho pais que são sempre muito sérios ali, minha mãe e meu pai sempre foram muito rígidos. Então, quando eu olhei o Ciro Gomes, falei, pô, é um cara desse que a gente não precisa de um cachaceiro. A gente não precisa do engraçadinho igual Nunca o Lula. gostou do Lula? Não, nunca. Desde daquela transição, Fernando Henrique e Lula, que foi emocionante pro proletário, pro povo, né? Povão. Não. Porque não me parece sério. Até hoje eu falo assim que eu tenho um preconceito quando eu vejo uma pessoa que ela é muito desleixada, muito... É o estilo do Lula, assim, um cara muito chapado. Como é que você vai levar a sério um cara desse? Um cara que faz piadinha com tudo, que faz sarrada no ar com a molecada na favela. Isso pra mim não era uma coisa pra ser levada a sério. Então eu nunca gostei dele. E aí votei no Ciro. Hoje, eu com um pouco mais de consciência, eu vejo que nada a ver o que eu pensava dele. Eu achava que ele era um cara sério. O fato dele ser firme com os posicionamentos dele, não queria dizer que as posições dele estavam corretas. Mas meu primeiro voto foi pro Ciro. Isso é uma vergonha. Nunca votou no PT? Não, graças a Deus. Claro, mas passou perto. Não, mas foi perto. E nessa parte aí de votar no Ciro, foi pela linha, que ele é mais... Ele e o irmão dele são bem durões, assim, vamos dizer coisa assim. cearense isso aí. Isso, bravo, você pensa, não, agora vai botar coisa na linha. Mas ele tinha tudo pra ser uma boa pessoa, só que ele é um completo imbecil. Hoje, com consciência política, consigo ver que ele é um retardado. O cara que fala que vai virar presidente, que vai limpar o nome de todo mundo no Serasa, quem não queria isso? Mas é impossível, pô. E pior que tem um monte de brasileiro que votou por causa disso, né? Tem. Às vezes poderia até ser viável, mas que ia ficar uma dívida imensa depois pra frente, né? Bem parceladão. Certeza. E você já entendia nessa época esquerda e direita, socialismo, democracia, não, ali no capitalismo? Não, nada. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu nunca parei pra pesquisar política até o momento que falaram pra mim. Até o momento que falaram pra mim assim, o PT está roubando, a presidente Dilma é uma bosta e tá ajudando a afundar o Brasil, até este momento eu nunca tinha parado pra pensar em política. E quando foi esse momento? Eu achava muita babaquice. Eu vi o pessoal me chamava para alguns encontros. Inclusive, o fato de ser sapatão, tinha muito grupinho, a Secretaria de Mulheres, o Conselho de Mulheres vinha atrás de mim, porque eu sempre fui uma pessoa que, se precisava sair no grito ou defender alguma coisa, eu fazia isso. Porém, eu não gostava de me envolver com política, porque eu achava assim, é um mundo desperto, e os caras estão passando a mão na nossa cara e no final das contas não querem cuidar de fato dos nossos interesses. Eu tinha essa convicção. Só que eu comecei
a perceber que sempre estava tendo uma manifestação ali na Higienópolis. E quando eu era mototáxi, atravessava a cidade e já era o Fora Dilma. As primeiras manifestações de fora Dilma e fora PT. Aí passei uma vez, passei duas, eu falei, pô, mas esse povo tem merda na cabeça, num domingão, ficar aqui no meio da rua gritando com esse político. E aí uma vez encostei ali, tava sem corrida, né? Encostei e fiquei sentada olhando de longe. Daí chegou um cara que hoje pra mim eu falo que ele é um padrinho, é um paizão pra mim, que é o Júnior Maionese, é um caminhoneiro. Júnior Maionese. O cara viaja o país inteiro. É um cara extremamente inteligente. E aí ele chegou, me viu, disse que já tinha me visto umas 2 vezes ali só futricando de longe. E aí ele falou, sabe por que nós estamos aqui? Daí eu falei, não. Ele falou assim, porque estão afundando o Brasil. Eu falei, velho, todo mundo, você tá falando isso, todo o outro ano tá a gente falando. ouve isso, né? Todo ano, esse papo não me pega, véio. Eu falei, meu negócio é trabalhar pra conquistar as minhas coisas. Daí ele falou assim, não, beleza, você pode ficar trabalhando 24 horas, só que você vai continuar trabalhando 24 horas e a tua renda cada vez vai ser menor e o valor que você ganha, ele não vai mais ter o mesmo valor e você não vai chegar a lugar nenhum se a gente continuar deixando o Brasil na mão de quem tá. Daí sentei e ele continuou explicando. Ele me explicou como que era a coisa do PT ser uma quadrilha. Me mostrou algumas coisas sobre a Dilma. Ele falou assim, você acha que a gente merece uma presidente dessa? Que o Brasil merece uma anta como essa? E começou a falar pra mim de inflação, começou a explicar o que era comunismo, começou a explicar todo o dinheiro que estava indo pra fora do Brasil. Ao invés de investir no Brasil, tinha dinheiro indo pra Cuba, pra Venezuela, enfim. Valorizando vários outros países e não colocando o nosso dinheiro dentro do Brasil. Eu saí de lá muito desconfiado, não acreditei de primeira. Falei, esse cara falou o que eu quis ouvir porque eu tava parado ali. E aí comecei eu fazer as minhas pesquisas. Ele implantou a dúvida em você. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu pegava a informação dele, jogava no lixo e continuava na minha zona de conforto, ou eu pesquisava e tentava entender. Beleza. O que ligou a chave de vez, Diego? Foi a hora que eu comentei numa roda de amigas ali. Tinha 2 que fazia faculdade na UEL, outras 2 que fazia na Federal. Daí eu falei assim, eu falei, gente, domingo que vem eu vou na manifestação. Falei, a gente tem que tirar o PT. Falei desse jeito porque eu nunca tinha ouvido da boca delas qual era a posição dela. Mas de uma forma assim bem natural, falei, porque você pesquisou. Falei assim, vocês querem ir comigo? Cara, a hora que eu falei isso, era como se eu tivesse tacado água benta no demônio. Essas 2 meninas que estudavam na UEL, que pra mim eram amigas assim, que eu achava que era as meninas mais inteligentes que eu conhecia. A hora que eu falei isso, elas surtaram comigo. Você tá maluca? Porque esse povo vai te matar, esse povo vai te pôr na forca. Eu falei, não, gente, muito pelo contrário. Fui lá, fui muito bem tratada, me explicaram, só que eu fui fazer as minhas pesquisas e acredito que o PT roubou sim, que o PT tá entregando o nosso país pra ditadura e comecei a argumentar. E a reação delas pra mim, foi o momento que virou a chave. Porque eu falei assim, primeiro, não sou Maria vai com as outras. Não adianta você tentar me influenciar, Jéssica, essa blusa vai ser a melhor do mundo, você vai ter que pagar mais caro nela. A mãe falava, você não é todo mundo. Tipo isso aí. Tem que lembrar também. E eu nunca gostei de ser igual a todo mundo, isso aí é um negócio que me incomoda. Ficar todo mundo seguindo a mesma linha, daí ela, não, mas você é sapatão, essa galera que você tá falando. E aí eu comecei a escutar direita, esquerda, de uma forma daí incansável. Essa galera da direita odeia gente igual a você não tá sabendo disso. Eu falei, não, eu fui muito bem tratado. Mas eles vão armar pra você só tá indo pra ser usada. E aí a reação dessas pessoas me ligou. E eu fui na próxima manifestação, e fui mais uma, e fui pesquisando, e fui lendo. Eu falei, peraí, já que é pra eu defender algo, eu preciso entender. E mais a fundo, exatamente. E principalmente assim, e aí quando você vai pesquisar na internet, no velho e bom Google, você cai em muito mais material de esquerda do que de direita. Só que a hora que você tá lendo, daí não faz sentido. Quando você não tá já induzido ao erro, aí você fala, mas peraí, não é assim. Não é legal eu ter que trabalhar, eu ter que pagar imposto e meu imposto ficar indo pra Venezuela. O meu imposto indo pra Cuba. Mas mesmo nessas pesquisas, Jéssica, você entende que poderia de alguma forma haver essa forma de violência ou discriminação com o público LGBT ou não, por parte da direita? Escuta, eu fiquei quando elas me falaram isso, eu coloquei 2 pés atrás. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, inclusive acabei caindo em alguns vídeos do Bolsonaro. Pra saber se elas realmente tinham razão, porque às vezes você poderia estar no erro. Eu podia estar no erro. Não posso ser cabeça dura também.
Porém, a hora que eu comecei a ver, o que a nossa galera tecnicamente estava defendendo, a militância LGBT estava defendendo? Ensinar dentro da escola para crianças ideologia de gênero. E aí foi bem nessa época, inclusive, que teve um caso de um travesti que foi fazer uma dança, um striptease no IEL. Lembro. Que deu o maior bafafá. Inclusive, este travesti era meu amigo na época. Vou dizer colega, porque se eu falar amigo hoje ele vai chorar sangue. Mas ele era um conhecido meu, de balada, de barzinho. Só que ele foi numa escola para crianças de 5ª e 6ª série fazer um striptease de forma inclusiva. Que ele fazer aquilo ia fazer com que as pessoas respeitassem ele. Na minha cabeça, não. Eu falei, ué. E aí uma das meninas que queria ter saído da sala de aula, que não queria ter assistido a apresentação, era uma conhecida minha, ali do meu bairro, que nessa época eu já estava morando no Jardim Europa. Essa menina era da Assembleia. Eu, para conversar com ela, não acendia um cigarro na frente dela. Eu não fazia nada que eu achasse que pudesse ser ofensivo a tudo aquilo que ela seguia como tradição. Mas por que ela foi obrigada a assistir um travesti se despindo dentro da sala de aula? Eu discordei. Mas ela foi obrigada de forma hostil? Ou... A professora falou, se você sair da sala de aula, você vai perder ponto nessa matéria e vai tomar falta. E ela foi obrigada a ficar... E essa menina, eu conhecia ela. Era uma menina estritamente séria. Era uma menina que eu, Jéssica, que adoro fazer brincadeira com todo mundo, que fala palavrão, não fazia esse tipo de brincadeira com ela e não falava palavrão na frente dela, porque você tem que respeitar a fé dos outros, correto? Exatamente. E aí eu falei assim, mas gente, tá errado isso. Ah, mas isso aqui vai fazer com que os homossexuais sejam respeitados? Não. Foi aquele momento que eu comecei, não... Eu não preciso me expor para que as pessoas me respeitem. Eu não preciso levar para uma escolinha de criança um livrinho que está dizendo que o menino tem que vestir vestido. Pô, eu tenho um irmão que hoje tem 15, mas na época tinha 8 anos. Eu falei assim, o dia que um professor olhar para a cara dele e falar que ele vai pôr vestido, eu vou descer o braço no professor. Fui muito clara. Inclusive, assim que eu comecei a entender toda essa influência, eu fui na escola do meu irmão e falei, o dia que vocês deixarem esse tipo de matéria vir parar na mão do meu irmão, vocês vão arrumar problema comigo. Existe essa questão para você, Jéssica, de o porquê inserirem a ideologia de gênero nas escolas? Você acha comum, não acha? Não, Deve ser falado de uma forma mais tranquila? Eu acho que, assim, momento da escola é para aprender português, matemática, ciência, história. Não é para se falar sobre orientação sexual. A gente não ensina respeito aos pouquinhos. Quando se os professores se dedicarem a ensinar as crianças a respeitarem todo mundo de modo geral, você não precisa ficar dizendo, olha, existem homens que se vestem de mulher e nós temos que respeitar. Olha, existem mulheres que são mulheres, as famosas sapatões que a gente tem que respeitar. Você não precisa ficar desmiuçando. Existem pessoas negras ou gordas. Não. Ensina a respeito de modo geral. Não precisa explicar claramente como que é. Exatamente. Mas a forma do respeito você entende. O que tá acontecendo hoje, e era o que começou ali naquela época mesmo do Fora Dilma, que estava começando a gatinhar, era essa imposição. Nós temos que pôr dentro da escola, porque se as crianças não ouvirem falar sobre os homossexuais, elas vão crescer homofóbicas. Mentira, não precisa ser falado na escola nada. E outra coisa... Na época que você decidiu, não era falado na escola? Não era falado na escola. Nenhum professor... Decidiu por si só, Isso, entendeu, houve, exato. assim, a resistente falar pra mãe, a família entendeu, tudo super tranquilo. Pronto. E assim, teve pessoas da minha família que se afastaram de mim, e eu respeito. E hoje são pessoas que conversam comigo que eu falo, naquela época você não olhava na minha cara, porque você ficou... Eu tenho uma prima que me adorava. O dia que eu falei pra ela que era sapatão, ela parou de olhar pra minha cara por um mês, porque ela achou que eu tinha algum interesse nela. Daí eu falei, porra, feia do jeito que você é, nunca te olhei. Você acha que isso acontece nas famílias por causa de cultura familiar, dos antepassados? Seria coisa... É muito tradição. A gente tem que entender, tradição. Eu falo assim, que é muito, muito bonito de dizer que a homofobia, meu Deus, está explodindo em todos os lares, mas ninguém quer entender. O pai e a mãe, o teu pai e tua mãe, quantos anos tem? 56 e 62. Você acha que o teu pai merece ver um travesti rebolando até o chão, arrancando a roupa perto dele?
Na frente dele é desnecessário, né? Então, mas qualquer tipo de pessoa, sendo um homem ou uma mulher... Uma mulher fazer a mesma coisa. Só que a cabeça de uma pessoa que tem 60 anos, de 50 anos, é muito diferente que a nossa. Hoje, se você vê um travesti ou eu ver um travesti, a gente não vai se chocar. Porque a gente já sabe que eles estão aí, que existe, que é isso. Agora, uma pessoa de 60 anos não é obrigada a passar por isso, por esse tipo de... Esse entendimento social, você acha que tem que acontecer naturalmente? Sim, com certeza. Porque vai acontecer. Se as pessoas se derem um respeito, essa coisa de entender, de respeitar... Eu me dou respeito, você vai me respeitar. De apontar o dedo. Se parar de apontar o dedo, você acredita que... Olha só, a maior parte dos meus eleitores tem mais de 60 anos. Todo mundo acha que eu tenho 28 e meu eleitor foi jovem. Não. Todas as minhas visitas agora, nesse primeiro ano como vereadora e até na campanha, foram para pessoas com mais de 60 anos. E isso é engraçado, porque você fala, poxa, mas são pessoas extremamente tradicionais. Mas são pessoas que achavam que eram homofóbicas, tá? Eu tenho um senhor de 87 anos que foi no meu gabinete para falar isso para mim. Jéssica, eu achei que eu era homofóbico. Mas eu descobri que eu não gosto de quem faz putaria no meio da rua. Eu não tenho nada contra o homossexual. Você é sapatão, quero que você vá na minha casa, vai almoçar comigo, com os meus filhos e com a minha esposa. Então, é uma coisa de dar o respeito. Se eu dou o meu respeito para mim mesma, eu vou te respeitar, e aí você não vai se sentir ofendido e vai precisar reagir. Então é uma coisa até que eu falei numa entrevista em um canal de TV, que foi o seguinte, hoje em dia tudo é homofobia, mas ninguém quer saber por que aquela pessoa estourou, por que aquela pessoa saiu butinando alguém. Mas eu vou falar pra você, se eu tiver... Ninguém vai pelos meios, vai pelo fim, vamos dizer assim. Exatamente. Escuta, se eu tô com meu avô e com a minha avó ali, que são dois espanholzão, velho, minha avó e meu avô ali são tradicional na risca. Chucro, vamos dizer assim. E aí começa sei lá, qualquer coisa que for ofensiva e meu avô meter a mão na lata, você vai falar que é homofóbico? Não é. E eu vou descer o braço, vai falar que eu sou homofóbico? Eu sou sapatão, pô. Então, independente de raça, cor, sexo ou religião, a reação do antigo auxílio do seu avô seria a mesma. Sim, com certeza, porque tem que ter respeito, as pessoas precisam se dar o respeito, tem que parar com essa história de que arrancar roupa na frente das pessoas não vai fazer ninguém respeitar. Uma das coisas... crucifixo no reto. Jamais. Absurdo. Gente, isso é um absurdo. Isso eu acho incrível. Isso aí é cutucar mesmo as pessoas, a fé das pessoas e desrespeitar a um ponto para reagir, para ter reação. Tem um motivo para reação. Exatamente. E aí a pessoa se faz de vítima. É isso uma das coisas que eu tenho mais nojo da militância LGBT. Essa coisa de eu te provoco, você me bate e homofóbico. Peraí, o Diego foi homofóbico, mas eu te provoquei. E você acredita que tem muita gente do grupo LGBT que às vezes não se manifestam de forma mais clara por medo, por se sentir oprimido, abre aspas, por esse público, por esses outros... por não se expressarem de direita, você fala? Isso. Ah, sim. Com certeza. Ó, é o que eu tava te falando. Eu nunca sofri nenhum caso de homofobia. Porém... É que o Jessicão não tava nem aí, né? Eu sou sapata mesmo, acabou. E acabou. Assim, achou o que vai mudar. É bem isso aí. Agora, da galera da esquerda, da militância LGBT, eu já fui expulso de 2 barzinhos de Londrina. Mentira. Porque tinha gay sapatão ali que não gosta de mim, não gosta das minhas posições e que começou a fazer show, começou a ficar incomodado. Inclusive teve um até que fechou, graças a Deus, que a dona do bar veio e falou pra mim assim: Jéssica, você está incomodando tantas mesas. Eu falei, mas eu só sentei aqui. Eu nem fiz nada, eu só tô num aniversário aqui e já tô indo embora. Não, mas você tá incomodando, a sua presença incomoda. Eu falei, mas gente... Isso é uma discriminação? Escuta, só pelo fato de ser direita, só pelo fato de ser bolsonarista. Eu nunca sofri homofobia do lado de lá. Essa galera da direita, que tanto todo mundo diz que é homofóbico, me trata super bem. Agora a galera da esquerda é um pessoal... Hoje em dia eu sei que tem 2 boates gays em Londrina que se eu aparecer na frente, eu saio de lá de SAMU. Posso até derrubar alguns, tá? Vamos deixar claro isso. A gente escapa, mas a gente derruba alguns. E você acha, Jéssica, que essa situação, não que valida, mas te dá ainda mais assim, firmeza naquilo que você pesquisou e entendeu?
essa situação do público da esquerda atacar você ainda mais os homossexuais de uma forma tão incisiva? Sim, isso me dá mais base ainda para lutar contra essa militância LGBT, porque mostra o quanto eles são hipócritas. Fala-se muito em defender os homossexuais, em cuidar deles, em protegê-los, em inclusão. Mas se você não for de esquerda, peraí, nós podemos te atacar. Aí que tá o problema. Então essa é uma das coisas que me dá mais força ainda para brigar com essa galera da militância LGBT. Que é mostrar que nós não somos obrigados a baixar a cabeça. Os gays e lésbicas que não são de esquerda, a gente não tem que ficar quieto. A gente tem que mostrar que existe sim gay e lésbica decente. Nós não estamos falando dessas outras letras não, tá? Porque lésbica, gay e travesti, acabou. Esses o Q, I, A, Y, isso aí fica por conta da criatividade de cada um. Mas a gente tem que se mostrar mesmo. Tem que mostrar que eles são hipócritas, que vale criticar, vale xingar e agredir pessoas que são gays e lésbicas que não são de esquerda. E aí esse público que você acredita, igual eu te disse, que às vezes é oprimido pela própria bolha, né? Eu tô colocando bolha, assim, abre parênteses para tudo, porque eu não entendo desse mundo. Você acredita que, em algumas partes, essa luta LGBT, QIA+, essa luta LGBT, em algum ponto, tem assim, algo que você concorda, e esse público que às vezes se sente reprimido e não sair do armário da bolha, você acredita que eles têm que fazer o quê para enfrentar, às vezes, uma opinião adversa, para ter voz dentro desse grupo? Olha, eu acho que as pessoas que se sentem oprimidas e que não se expressam, não mostram, de fato, a opinião delas, pelo fato de ter medo ali de uma discriminação. Ah, eu sou de direita e se eu contar para os meus amigos eu não vou mais participar. Gente, some disso. Você não precisa dessa pessoa. Se são amigos que não concordam com a tua... Ou não respeitam, né? Que não respeitam. Não concordam, não respeitam a tua escolha política, a tua forma de pensar, se afasta, porque isso são pessoas que não merecem nem ter tua presença. Mas é importante ser dito que existem muitos grupos de militância LGBT que são grupos financiados, que são de pessoas que estão ali única e exclusivamente para causar em cima disso. Muitos deles nem são homossexuais. Mas para qual fim? Existe uma carta, uma intenção de destruição de países, tá? E essa questão da homossexualidade é uma delas. Quanto mais você faz isso ficar... Como eu posso te dizer? Quanto mais normal fica as coisas, quanto mais você influencia desde a primeira infância, mais uma sociedade transtornada e doente você tem. Mais e aí facilmente manipulável. Entendi. Por quê? Hoje eu vejo pessoas homossexuais que são estritamente frágeis, psicologicamente falando, que qualquer grupo de esquerda consegue levar a pessoa. Porque a pessoa se faz... Não é que ela se faz coitada, mas ela acha que ela é coitada, ela acha que ela é vítima. Então ali desde a primeira infância, o momento que ela é induzida ao erro de achar que, olha, tadinho dos homossexuais, eles são perseguidos, são as vítimas. Não! Gente, tem tanto homossexual que venceu na vida. Só que daí quando a pessoa ela fica frágil, mas é inserido assim de uma forma até quem tenta inserir isso nas crianças de qualquer forma, você acredita que não é assim menosprezar, minimizar aquela pessoa de qualquer forma? Porque falar coitadinho, é sofrido, essas coisas não é uma forma de menosprezar aquela pessoa, às vezes ela não é sofrida. Então, isso é uma estratégia de enfraquecer. Você enfraquece para você manipular. Você vai induzindo, olha só, vamos usar a história do policial. Por muito tempo o policial foi o herói. Chegou um momento que o policial deixou de ser o herói, que ele era o opressor, que a polícia é má, que a polícia mata, que a polícia escolhe a cor da pessoa para matar. Exatamente. Pô, você sabe que não é isso. Só que isso foi sendo plantado. Da mesma forma que é plantado na cabeça das pessoas que... os homossexuais são vítimas e na cabeça de quem é homossexual. De quem é homossexual, sou vítima. Acaba acreditando. Eu já escutei da boca de homossexual o seguinte, tá? Homossexual nunca consegue um trabalho decente, vai acabar trabalhando no McDonald's ou num shopping o resto da vida. Eu falei, nem fodendo, não vou trabalhar sábado e domingo, nem fodendo. Falei,
Por quê? Eu não sou obrigada a ser uma derrotada ou a admitir que minha vida vai ser ruim só por causa da minha orientação sexual. Isso aqui é tão pequeno. E qual que era a sua profissão? Então, eu era mototáxi. O que impede uma pessoa hétero, uma mulher ou qualquer outra pessoa de ser mototáxi? Nada. Só conseguir tirar uma carteira, né? Que não é tão fácil assim. Mas a ideia é, usando o exemplo da polícia, é que foi tão... vai sendo induzido ao erro, porque até na cabeça de policiais. Eu conheço hoje guardas municipais e policiais que acham que eu não posso fazer nada, porque eu sou malvado, porque eu sou ruim. Eu falei, porra, eu escutei isso da boca de uma policial, que eu não vou falar o nome dela, que ela não é nem de Londrina. Mas ela falou, Jéssica, hoje eu não saco minha arma pra nada. Porque eu tô sendo ruim, eu tô agindo com preconceito, eu não sei se aquela pessoa, ela é gay, se ela não é, se ela é de esquerda, se ela é de direita. Eu falei, como assim? É o medo. Falei, deixa de sacar sua arma pra você ver. De repente, se a pessoa tiver uma arma, ela vai sacar e é ela que vai te derrubar. Só que o que aconteceu foi muito tempo induzindo as pessoas ao erro. Ninguém quer falar que foi plantado isso através da TV. Mas tem muito jornalista que é culpado por essa repulsa que algumas pessoas criaram da polícia. E isso aí é um crime que fizeram. Mas é a indução. Assim como fizeram com os negros, que são as vítimas da sociedade. E a gente entende que, de fato, existe o racismo, ele tem que ser combatido, mas não da forma que ele está hoje, o que está acontecendo. Nem todo negro é vítima da sociedade, não. Negativo. Então, em todas as áreas, existe toda essa indução ao erro, toda essa coisa de ficar dizendo, puxa mais para esse lado aqui, que esse lado vai ser mais fácil, se a gente se unir, porque todos nós sofremos. Esse papo de vítima da sociedade aí, para mim, em qualquer seara, negro, sapatão, pessoa mais pobre, enfim, não cola mais. Não cola, para mim não cola. E nessa época, voltando já no assunto da manifestação que a gente está falando, você estava indo nas manifestações, participando cada vez mais. Quando que surgiu a ideia de ser mais ativa, de se filiar a um partido e de lutar agora na política? Quando surgiu e o porquê surgiu esse interesse? Olha só, eu tomei frente de algumas manifestações ali. Assim que nós derrubamos a Dilma, daí começamos a brigar com o Temer. E aí teve a primeira eleição de 2016. Eu era muito amiga do Felipe, eu sou muito amiga do Felipe Barros, e aí me voluntariei na campanha dele. Falei, quero ser voluntária da tua campanha, acredito em você, porque ele era um dos caras, o Felipe é muito inteligente, diferente de mim que resolvo muitas coisas no grito, e muitas vezes vou pra cima, não me falta coragem. Mas o Felipe era um cara que eu falo que ele é nerd. Ele estava estudando todos os argumentos possíveis. Você reage mais de imediato. O Felipe, ele escuta tudo, pensa para depois agir. Exatamente. Eu invejo pessoas assim, que são muito imediatistas também. E ele estava estudando toda essa coisa da ideologia de gênero, a origem, da onde que estava vindo, qual era o ponto de ataque. E ele, como advogado que ele era na época, ele começou a agir, processar, ir para cima. Eu entendi que ele seria um bom candidato a vereador e me voluntariei na campanha dele. Fui voluntária, trabalhei os 45 dias, mais do que eu podia, assim, eu tinha que trabalhar no mototáxi 12 horas, eu dediquei muito mais para a campanha do Felipe, porque eu acreditava que ele seria uma peça importante nessa mudança da política de Londrina. Deu certo, ele se elegeu. Ele e a família entraram num consenso ali que talvez deveriam fazer um convite. Me convidaram para trabalhar com ele. Na época, além de ser mototáxi, eu estava terminando um curso de segurança. O Felipe estava na época tomando muito tapa na orelha de feminista que vinha para cima dele, encheu o saco. Muito viado, muita sapatão vindo encher o saco dele. E eles falaram assim, Jéssica, você já é uma menina que o pessoal não chega muito perto, não faz muita graça. Ele falou, você está terminando agora o teu curso de segurança. Seria muito importante se você pudesse trabalhar junto com o Felipe, para acompanhar ele nas agendas e tudo mais, e você tá desenrolando. Eu tava desenrolando bem, não tinha terminado o segundo grau até então, mas a gente quer que você termine os teus estudos, faz uma faculdade, blá, 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 pá. Me fizeram o convite e eu aceitei. Deixei de trabalhar no mototáxi, virei assessora do Felipe como vereador. Aí a gente começa uma campanha intensa pro Bolsonaro ser presidente. Felipe resolveu sair deputado federal.
Vamos entrar nessa também? Vamos entrar. Tirei lá meus 40 dias de férias e fui também voluntária na campanha dele para deputado federal. O pessoal, a minha esposa, hoje a gente tava começando a namorar, ela falou assim, meu, você tem o que na cabeça? Tirou férias para continuar trabalhando pro cara. Mas é porque eu sou uma pessoa assim, quando eu era muito fanática no Corinthians, eu era fanática no Corinthians, eu comprava só, eu era a pessoa que só comprava a camiseta original porque tem que ajudar o time. Mas essa sou eu com tudo na minha vida, ou é 0 ou é 100. Ou eu tô dentro mesmo, ou não vai. E assim foi o caso do Felipe. Ajudamos ele se elegeu deputado federal, ele fez o convite de novo para mim. Eu topei ser assessora dele como deputado federal e fiquei ali com um tempo com ele. Aí chegou ali 6 meses antes da eleição para vereador. A gente olhou, quem nós vamos ajudar em Londrina? Quem que nós vamos colaborar? Eu comecei a ver um monte de bunda mole. Eu falei, pô... Eu falei, agora, Felipe? Eu falei assim, só tem bunda mole. Eu falei, esse cara aqui, ele fala isso durante o dia, mas de noite ele é outro. Esse cara aqui é uma florzinha. Não tem coragem de peitar uma coisa errada dentro da Câmara. Daí a gente começou a olhar o cenário. Não tinha um candidato que fosse firme naquilo que promete, naquilo que... Pra seguir a linha de vocês. Daí eu falei assim, eu não vou apoiar ninguém. Comecei a chutar. E aí minha esposa começou a falar, meu, e se você sair? Daí eu falei, Mayara, eu não tenho saco pra ser vereadora, não. Vai dar muito problema. Eu falei, vai. Porque assim, se você for colocar na ponta do lápis o trabalho de vereadora, o salário de vereadora e o trabalho de assessora do Felipe como deputado federal e o salário de assessora, sai elas por elas. Porém, o trabalho de vereadora é a tua cara que você dá a tapa. E você tem que ter muito estômago. Diego, é um negócio, eu vou falar pra você. Você tem que ter um estômago pra entrar dentro daquela Câmara de Vereadores e não sair no tapa com uns 3, 4 vereadores. Então, foi nessa insistência que a Mayara começou a falar pra mim, meu, eu acho que você é a pessoa certa, se você não tá confiando em ninguém. E isso já vinha da galera que acompanhava o nosso trabalho nas manifestações. Meu, sai você. Então já tinha um público já pedindo você. Sim, mas eu sempre falei, eu sou de bastidor. Eu não presto pra ir pra frente, porque se eu for... Tanto que, assim, as minhas deslizadas como vereadoras, dentro da Câmara agora, esse primeiro ano, em alguma fala que eu fiz lá dentro, ou em alguma entrevista, foi porque eu tenho pouca paciência com vagabundo. Que eu tenho pouca paciência com pilantra. Então, não fiz nada. Eu falo assim, eu terminei um ano sem nenhum eleitor meu vir e falar assim, pô, senti vergonha da sua votação e não quero... nunca mais vou votar em você. O que eu vejo é muita mensagem de gente. Meu, foi pra isso que eu te elegi mesmo. As minhas deslizadas foi mandando vagabundo e pastar. Foi mandando pilantra e arrumar o que fazer e sumir da minha frente. Nesse ano como vereador. E aí resolvi sair. Então tá, vamos voltar lá. Reta final, vou sair candidata. Tá bom. Felipe não gostou muito, porque ele queria que eu continuasse como assessor ali. Porque, como diz, é pau pra toda obra. Eu era a pessoa que buscava o Felipe na casa dele 6 horas da manhã e devolvia ele 2 horas, mas no outro dia tava lá com um sorrisão na cara. Então, assim, ele não gostou muito, não. Ele não confessa, mas eu sei que não. Mas eu decidi. E aí falei, não, então tá bom. Já que é pra representar essa galera, eu vou. Tanto que eu ia na casa das pessoas. A minha equipe foi muito pequena, tá? Foi eu e minha esposa, acabou. Em cima da moto ali. Não tinha dinheiro pra fazer campanha. Não usou nada de dinheiro? Nada. Não teve do partido? Não, eu não quis pegar dinheiro do partido. Isso era o PSL já? Não, eu tava no PP. No PP na época. Foi no PP que eu saí, porque o PSL tava tendo toda aquela mudança, os traidores ficaram de um lado, o outro, daí não deu pra sair. Saí pelo partido do prefeito, inclusive, que o pessoal, muitos me criticaram por estar naquele partido, mas eu precisava de uma legenda. De uma legenda, e que fosse uma legenda que tivesse chão pra chegar. Não ia sair candidata só pra perder meu tempo ali e não corresponder com a expectativa do voto. Sei que perdi muito voto pelo partido que tava. Mas a minha campanha, ela foi muito enxuta, Diego. Assim, enquanto teve gente que gastou 300, 400 mil, eu tive 14 mil, que foi através de vaquinha. Eu coloquei lá, se você acredita no projeto de Escão, coloquei o que eu defendia. Não coloquei assim, vou lutar pelo funcionário A, B, C e D, saúde. Não, eu coloquei assim, valorização das forças de segurança, fiscalização do material escolar contra toda forma de ideologia. E
E era isso que eu falava. Eu chegava na casa da pessoa e falava assim, entregava um tanto de material. Você pode entregar pra mim? Não contratei ninguém pra entregar. Eu entregava um tanto de panfleto e falava, você entrega pras pessoas que você conhece? Entrego. O que eu prometo pra você? Que eu vou brigar por você lá dentro. Você não vai ter ninguém, não vai ter moleza. Preguiça não vai ter nenhuma. Tenha certeza que não vai me faltar coragem para brigar por tudo aquilo que a gente acredita. E baseado sempre em Deus, pátria e família. Se tiver dentro dessa base aqui, eu vou defender e não adianta tentar mudar minha opinião, porque é isso que eu vou seguir. E esses 2.523 votos, te surpreendeu? Bastante. Você esperava o quê, mais ou menos? Eu confesso pra você que eu tava com bastante medo de fazer uns 500 votos. E não consegui. Eu falei assim, eu ainda brincava com a Mayara. Eu falava, Mayara, eu sou muito boa no serviço braçal, né, essa coisa que o Felipe não tinha preguiça. Viajei pra ele 45 dias do Paraná e não me faltou energia. Só que eu falei, não sei, né, esse negócio precisa de muito voto. Então eu achava, eu tinha uma convicção ali, vou fazer uns 500 votos, 800 votos. A hora que bateu 2.523, eu falei, caraca, meu, só de não se eleger já seria, pra mim já teria sido muito bom ter participado da eleição. Aí você sentiu, assim, a responsabilidade? Sim. E como é que foi, assim, quando você chegou, se deparou com a Câmara de Vereadores, gabinete, e caía a ficha, e você falou assim, não, agora é pra valer. Como é que foi? Eu falei assim, lascou, é agora. Agora não dá, foguete não tem ré, né? Não dá pra voltar pra trás mais. Não. Mas assim... Assustou um pouco ou não? Ah, sim. Porque tem uma diferença muito grande. Eu já tinha sido assessora na casa. E tem uma diferença, assim, porque assessor só faz o que manda, né? A gente só faz o que o vereador manda. Agora, quando você vira, você tem que decidir. É sim, é não. Vamos entrar com esse projeto? Vamos. Vai ter que conversar com o vereador? Sou eu que tenho que falar. Ah, mas eu não gosto daquele vereador. Eu vou ter que vestir a cara e falar com aquele vereador. Tem que ter uma paciência de Jó, porque ser vereador não é fácil. Tem muita gente que acredita que o vereador pode fazer tudo, mas não pode. Por exemplo, a gente é pago para fiscalizar. Eu tô vendo aqui que as ruas do bairro Monte Catini não tem placa. Eu já vim aqui 2 vezes nesse bairro ao lado aqui. Não tem placa. Só que o que eu já queria ter feito? Já queria ter colocado a placa? Claro que sim. Só que o que eu posso ficar fazendo? Mandando carta pro prefeito, ligando pro prefeito, cobrar ele. Só que ele vai fazer quando ele quiser. Como eu não tô agradando muito o executivo ultimamente, porque eu não tô votando, não tô falando amém pra tudo que eles gostam, as minhas placas aqui pro Monte Catini não saem. A luz de LED pra esse bairro não sai. Então, assim, o trabalho de vereador não é fácil. É um negócio, assim, que estressa, você tem muita vontade de chutar o balde. Então, quando eu ganhei a eleição, dei algumas entrevistas no dia seguinte, e aí a gente passa um mês ali distante, porque a eleição foi no comecinho de novembro, né? Que teve a votação, acho que foi dia 2, se eu não me engano. Então, aí só assume dia 1º de janeiro. Tem uma série de documentações que você tem que entregar. Só que aí já começa o jogo político, ele já começa ali. Aí tudo quanto é vereador começa a ligar. Esse jogo é sujo, é tranquilo? Como é que é como vereador? Eu vou falar uma coisa pra você. Em dezembro eu peguei nojo de café e padaria. Por quê? Os caras que querem ser os presidentes da Câmara, os caras que têm intenção de estar na mesa da Câmara, porque o presidente da Câmara ganha um tanto mais. É o cara que coordena a Câmara, tem muito mais cargo comissionado, é o cara que vai conduzir os trabalhos da Câmara. É o que tem mais poder lá dentro. É o que tem mais poder. E, enfim, ganha mais pra isso. Quase todos queriam ser. Eu falei, gente, mas esse pessoal não tem ideia. Porque teve muito novato a minha gestão, né? Ele falou assim, esse pessoal não tem ideia da naba que é você ser presidente de Câmara. Você pode ganhar um pouquinho mais? Pode ter um assessor 2, 3, 4 a mais? Pode, só que é responsa. É responsa. Você pega um cargo de confiança ali, que é coordenar a Câmara de Vereadores. Você queria ser presidente da casa? Não, Deus me livre. Deus me livre. Eu sou grata pelo presidente Jairo, que tá hoje, é o cara que eu votei e que pedi até para outros vereadores acompanhar, porque eu falo assim, japonês é um bicho sério, né? Eles são muito certinhos. Eu falei, meu, se é para alguém coordenar a casa, porque você coordena tudo, você põe um diretor ali na Câmara, se faltar papel higiênico na Câmara, é culpa do cara.
Então eu falei, bom, japonês é o que me convenceu, porque japonês não costuma... são pouquíssimos que dão... A maioria etiqueta tudo. Exatamente. Desvia. Então eu achei que ele era mais certo. Mas em dezembro foi o momento que eu peguei mais ranço de café e de padaria, porque tudo quanto é vereador queria ser presidente. Aí eles ficam te chamando pro café. Olha, vereadora, eu quero transformar a Câmara num lugar mais inclusivo. Eu falei, já perdeu aí, ó. Nunca pedi pra você me incluir em nada. E o que seria a parte que você citou agora há pouco, Jéssica, tem que ter estômago dentro da Câmara de Vereadores? Que seria mais ou menos isso daí? Faz parte do game, do xadrez, como é que é? Olha só, eu falo que tem que ter estômago e tem que ter muito estômago por várias, N vezes. O meu assessor que tá aqui é o meu chefe de gabinete. Tem dias que ele tranca eu pra dentro do gabinete, que é pra eu não sair lá fora. Já deu até uma olhada que que é pra eu não pegar ninguém pelo pescoço. São propostas indecentes, Jéssica? Pra mim não chegou nenhuma e eu acredito que é por causa do seu jeito. porque eu sou uma pessoa, eu já fui muito clara. O primeiro que fizer, eu tenho uma câmera atrás da minha cadeira dentro do gabinete, o primeiro que fizer vai sair dali preso. Eu sei que a gente pode dar voz de prisão, o cidadão pode dar voz de prisão, segurar o cara e chamar a polícia. O primeiro que fizer vai sair em cana e não tenha dúvida, ainda se eu não dar uns marretão, só pro cara tá me desrespeitando desse jeito. Indecente dessa forma? Não. O que você vê é, por exemplo, votações sérias, tá? Por exemplo, os servidores públicos que não se vacinaram estão sendo perseguidos. A gente colocou uma votação lá dentro da Câmara que era para derrubar essa obrigatoriedade da vacina. Que ninguém tem que ser obrigado a porra nenhuma. Nada. Se a pessoa quer se proteger, é o problema dela. É igual camisinha. Ou você usa ou você não usa. Ninguém tá obrigando ninguém a usar, na verdade. Todo mundo sabe do risco. Vacina deveria ser do mesmo jeito. É uma comparação... Você se vacinou, Jéssica? Não. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Pegou Covid alguma vez? Não também. Fiz campanha sem máscara na rua aí, ó. Porque na campanha o Covid baixou, né? O Covid não pegou político. Fiz campanha sem máscara, sem nada, e não peguei Covid. Nem eu, nem minha esposa. Duas pessoas totalmente diferentes, com a saúde totalmente diferente, e nenhuma das duas pegou. Muitas vezes a coisa está na cabeça das pessoas. O que eu falo que você tem que ter estômago, por exemplo, essa votação da questão da vacinação, a gente chega nos vereadores e explica, vereador, não é para agradar lado A ou lado B, é só para você não complicar. São servidores públicos que estão sendo perseguidos. Estão sendo perseguidos. E você, mais que ninguém, você trabalha numa estrutura que você sabe que quando alguém tem que ser perseguido, a pessoa é perseguida e vai até o final. Então a gente está vendo muito servidor até hoje pagando caro, não está podendo fazer 1 hora extra porque está sendo perseguido. Entendo. E aí você vai, explica pro vereador, o vereador confirma com você, fala assim, não, eu vou... Tadinho, né? As pessoas não são obrigadas, eu também vou votar. Só que daí você vê que o cara que tá do lado oposto chega e fala assim, não, você vai votar não. Porque esse projeto aqui vai agradar o executivo ou vai desagradar. É sim, sim, não, não. Mas você não acha estranho assim? Não deve ter alguma contrapartida? Os caras, porque claro que tem. é igual o aditivo do transporte coletivo. Mas você sabe o que é isso? Assim? Os caras vendem a alma deles, vou falar vendem a alma deles, por pracinha, por pintura de calçada. Pô, eu prefiro guardar um dinheiro e mandar pintar uma pracinha do que votar não por uma coisa que vai prejudicar uma parcela da população. Ou que vai tirar dinheiro do povo para ir para outro bolso. Eu prefiro falar assim, ó, não vou conseguir arrumar a sua pracinha, porque eu tô votando contra o que o executivo gosta ou não, e aí eles estão me dando esse castigo, porque lá funciona assim, entendeu? Dá uma geladeirinha. Você fica na geladeira e não adianta falar diferente porque você fica. E já percebi que você também não tá nem aí. Você faz o que te interessa, o que você pensa, eu só tenho... pensando nos seus eleitores. Exatamente. Mas você pensa assim num geral... ou somente naquele público que confiou em você? Você se preocupa com a opinião dos mais jovens, por exemplo, que você tem 28 anos, vereador de Londrina. Se preocupa, às vezes, em trazer esse mais jovem para a política? Ou não? Sim. Não, eu sou presidente do grupo Direita Paraná. A gente já está desde 2016 aqui no Paraná. E a gente tem incluído aí, montamos a ala jovem. Eu tô com 28 anos, mas tô chamando de jovem. É uma molecadinha de 15, 18, trazendo pra gente. Porque é uma outra visão.
Hoje, com 28, eu tenho uma outra visão da galera que tem 60, mas a gente precisa, sim, ter esse pessoal. Mas quando eu paro para decidir qualquer votação minha, qualquer uma, eu paro para tentar entender o pessoal. Essa história, por exemplo, do busão. Eu parei, falei, porra, eu tenho que saber quem eu tô ajudando. Uhum. Porque foi muito dito, os vereadores que votarem contra são a redução da passagem. Deus me livre. Por mim, essa passagem podia ser R$2, que é só pagar os custos dela. Mas tem todo um contexto por trás. Por mim, eu queria mesmo que fosse R$2. Eu sei que tem gente que não tem. Meu, quantas vezes pra levar currículo no Cine, quando fiz meus 18 anos, eu ficava ali, mãe, me dá R$1 pra eu fazer de xerox de currículo e me dá o valor da passagem só de ida que eu volto a pé. Que pra descer todo santo ajuda. Yeah. Então, assim, eu sei qual é a dificuldade. Porém, aí você para pra entender por trás do projeto. Mas peraí, vai diminuir para R$4, mas no final das contas vai aumentar de novo. Isso aqui está saindo do imposto das pessoas, isso aqui podia estar sendo investido no postinho, numa creche, numa escola, na segurança, mas esse dinheiro está indo para o empresário. Daí você começa a fazer a soma? Não, isso aqui não é bom para a população. Então é não. Então, toda votação minha, eu faço esse olhar. Só assim, quem que vai agradar? Vai agradar só os políticos? Então, eu vou falar pra você, eu caguei. Se for pra agradar político, eu não vou votar. Eu voto pra agradar a população. E não é, muitas vezes... Às vezes o que parece ser bom pra população não é, assim. Não, e eu vou falar pra você, falo mesmo. E você foi criticada por isso? Meu, até agora não chegou uma crítica. Esse lance do busão foi feio. Foi feio. Porque o que me parece é que a população acordou. Se você parar pra ler todos os blogs de notícia e os comentários, você vai ver que ninguém engoliu. Ninguém. Assim, 1%, uhul, a passagem baixou. Mas não tá entendendo que vai sair o restante, ele vai sair do bolso do cara mesmo. Jéssica, até a gente costuma fazer com os entrevistados, que tem mais visibilidade na mais política, uma pesquisa. O foco é o calçadão, a gente faz de um jeito mais descontraído, né? Para entender mais ou menos o que o pessoal vê vocês, se tem acompanhado, se não tem, e qual a reação. Eu busquei mais o público jovem dessa vez. Já pedi pro Flash deixar no jeito aí, vamos acompanhar aí a nossa entrevista. A gente fez uma enquetezinha mais descontraída no calçadão, vamos lá. Você não foi na Pardawell não, né? Não. Voltamos no calçadão de Londrina novamente, e eu quero, claro, saber do povo, todo mundo que passa aqui, quem que é a pessoa, o que ela entende hoje de seu representante na cidade. O nosso próximo entrevistado é o Jessicão. Mas para não acontecer igual aconteceu da outra vez, o povo correr da gente, hoje eu vim com reforço, é estreia, e eu vou apresentar para vocês a Poliquete, Maiara Bombom, ex a morena mais bonita de Londrina. Vem cá, Maiara. Essa Maiara Bombom. Tô com reforço, meu gordinho. Agora quero ver quem vai correr de mim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Maiara, a nossa primeira Poliquete. É uma voltinha que dá, né, meu gordinho? Dá uma voltinha. Olha que morena. Confira comigo no replay. Hoje com reforço, hoje nós vamos perguntar para a população sobre o nosso próximo entrevistado, o Jessicão. É o Jessicão, né, Maiara? Não sei. É o Jessicão. É o Jessicão, é nós. Vamos lá, gordinho. O nosso próximo entrevistado agora é o Jessicão, vereadora de Londrina e bem assim, de direita. Você conhece o Jessicão? Já ouvi falar só pelo pessoal, pelos meus amigos que eu cheguei a falar. O que você ouviu bastante, Jessicão? Eu sei que é bolsonarista pra cá. Voltar pra cá, que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Estávamos... Você já ouviu, por um acaso, falar do Jessicão? Não. Beleza. Tá sabendo legal. Muitas pessoas do meio LGBT crucificam bastante ela por ela ter a opinião própria dela. Eu já não sei se eu devo crucificar também, porque eu acho que assim, cada um tem sua opinião, não é verdade? Se ela tem a dela, eu bato palma pra ela, se eu tenho a minha, ela bate palma pra mim, assim fica todo mundo feliz, não é verdade? Votaria, com certeza. Novamente, mais duas entrevistadas, mas eu já cansei que é muito não, meu gordinho. Então, Maiara, por gentileza, fique à vontade. Nosso próximo entrevistado é o Jessicão. Ué, vocês conhecem quem é o Jessicão? Eu não conheço. Já ouviu falar do Jessicão? Conheço, aham.
O que você tem a respeito dela, de falar dela? Eu não concordo com algumas falas dela sobre a vacina, sobre alguns posicionamentos, mas isso. Não conhece, né? Não conheço. Chato. Só para entender, é LGBTQI a mais. Não tem mais, não tem uns mais, mas... Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? LGBTQI a mais. Mas o entrevistado próximo do nosso podcast é o Jessicão. Já ouviu falar do Jessicão? Já. Como que você vê o Jessicão hoje na política? Bom, a Jessicão ela tem uma perspectiva liberalista que, assim, na minha opinião, não agrega nada nem em quesito social para o público de Londrina, nem em quesito para o público LGBTQIA+, em si. Pelo contrário, ela prejudica, né? Tanto que na criação do conselho ela votou contra e, assim, foi uma coisa muito prejudicial. Eu estava lá e com uns discursos muito homofóbicos e preconceituosos e xenofóbicos e tudo que não contrário ao que eu acredito e ao que eu acredito ser uma das coisas mais importantes para se destacar, assim, no quesito de política. Quando que você ficou sabendo, ouviu falar ou chegou até você a figura do Jessicão? Antes da política ou durante a política? Bom, no início da política em si. E chegou quando ela você? se candidatou. Eu vejo, particularmente, em minha opinião, com mais olhos e, assim, igual eu falei, não agrega nada, pelo contrário, só prejudica, e isso está em questões de estatística, tanto em questão do Bolsonaro quanto em questão dela. Não é algo que está realmente, de fato, auxiliando a população de Londrina e nem do Brasil em si. Você votaria no Jessicão hoje? Nunca na vida. Nem antes, nem hoje, nem amanhã. O que você acha, Jessicão? Agora é o momento mais tenso do programa. Ai, cara do céu. Olha, eu gostei dessa última moça que você colocou ali, viu? Uhum. Graças a Deus ela não vota em mim. Se esse tipo de gente não tá votando em mim, eu me sinto honrada. Quando eu vejo gente do bem, gente que tá se importando com o todo, não com grupinhos específicos, me apoiando, eu fico feliz. Agora, quando a pessoa fica nesse... você viu só, ela tentou te ensinar, né? LGBTQ... Porque eu realmente não entendo. LGBTQIA+. Não, eu pesquisei hoje antes que a gente começar a gravar. Eu já tenho a tática. LGBT mais blá blá blá. O resto é criatividade deles, entendeu? Porque o que existe é isso aí. É a lésbico, o gay e o travesti. O resto... Antigamente ainda era GLS, que era gays, lésbicos, simpatizante. Porque no final das contas é isso, né? Agora eu gostei. Eu gostei desse quadro do... Gostou? Eu gostei. Isso é uma coisa muito legal. Mas essa última moça que falou, eu me recordo dela do dia do conselho, da criação do conselho LGBT, porque inclusive eu desci, eles acamparam na porta da Câmara, eu desci, fiquei ali na frente, conversei com quem queria me criticar e com quem queria me elogiar. Deu atenção a todos. A criação do conselho LGBT na cidade de Londrina era algo totalmente desnecessário. Mas a forma que eles que queriam a criação do Conselho LGBT fizeram o protesto deles foi o que acabou derrubando o projeto. Eles mesmos jogaram no chão qualquer chance de criação do Conselho LGBT. Por quê? Quando o grupo que estava lá na frente acampou por 2 dias lá. Primeira coisa mais horrorosa do mundo. Não tinha necessidade daquilo ali, acampar ali na frente. Barraca, tudo. Isso. Aí fizeram plaquinhas, cruz de madeira e pintaram de arco-íris. Aí colocaram, por exemplo, na minha vaga ali onde fica a minha moto, que tem meu nome, vereadora Jessicão, colocaram lá uma plaquinha, uma cruz vermelha e uma plaquinha assim, criação do Conselho LGBT, eu voto sim. E colocaram do lado da minha placa e tiraram uma foto, como se eu fosse votar sim. Isso aí pra mim foi uma beleza, tá? Porque muitas pessoas acharam que eu ia, como diz, eu ia vacilar. Que tudo aquilo que eu defendi na campanha, na criação do Conselho LGBT, depois que postaram essa foto, assim, induzindo as pessoas ao erro, né?
muitos eleitores meus e pessoas que me acompanham começaram a me questionar. Como assim você vai votar? Mas você falou que não defendia grupinhos específicos. Eu falei, gente, calma, que isso é fake news. E eu vou falar pra você, essa eu mato no peito. Essa vitória, a derrubada desse conselho é minha. Porque eu fui em cada vereador e falei, ó, você tá escutando isso aqui da boca de uma sapatão. Isso aqui é uma sapatão que tá te falando. Não cria o conselho LGBT. Quanto mais se cria esse tipo de coisa específica, essa história, essa segregação identitária, mais difícil fica a minha vida de homossexual decente. Quem não quer? Eu não quero ser tratada diferente. Porque divide demais? Seria assim? Divide. Quanto mais você divide, quanto mais você fica desmiuçando a sociedade, mais você enfraquece. Mais difícil é para eu provar para as pessoas que eu não quero privilégio nenhum. Você não precisa criar um conselho para mim. Se a gente tiver um conselho ali, um conselho de saúde, um conselho de educação, um conselho de segurança, acabou. Acabou, a gente não precisa ficar criando o conselho do cara do olho verde, o conselho da gorda, da magra, do negro. Isso não precisa, cara. E tem custo, no caso, essa criação desse conselho? A primeira instância estava no projeto que ele não teria custo. Mas a gente conhece já o trâmite comum. Primeiro aprova a criação do conselho, e aí eram 20 cadeiras. É isso mesmo, 20 cadeiras. Primeiro cria, vai ser gratuito. Aí abre chamada para o conselho. Aí ninguém se inscreve, porque por que a pessoa vai ficar participando de um conselho que não tem nenhum fundo, nenhum retorno financeiro para ela? Então tá, 6 meses depois chega um projeto, olha, não teve pessoas que se interessaram porque é um conselho gratuito. Aí entra o pedido de verba para criar e incluir um custo que seja anual para esse conselho. E aí pronto, criou mais uma teta. Criou mais um lugar para o pessoal mamar na teta aí dos impostos públicos. Então eu sou contra. Se você quer ter representatividade, por exemplo, eu falei para essa galera, bom, se você é gay, se você é lésbico, quer ter a sua representatividade, faz como eu. O que eu fiz? Eu criei o Direita Paraná. É um movimento, é uma associação onde a gente defende os nossos interesses. Não é para defender militância LGBT, não. É para defender todo cidadão de bem que sabe respeitar Deus, pátria e família. O gay e a lésbica que quer ter o seu clubinho ali para se representar, cria a própria associação. Tira do próprio bolso, paga um contador, paga um advogado para acompanhar a associação. Agora ficar usando a estrutura pública... Escuta, se a gente for dar estrutura pública para todo mundo que é diferente... então tá, as mulheres do cabelo liso loiro, se elas quiserem agora um conselho das mulheres do cabelo liso loiro, a prefeitura vai ter que bancar? Que culpa que os impostos, que culpa tem a população se a gente tem uma orientação sexual diferente? Nenhuma. Não tem conselho do hétero, pra que criar o conselho do... Mas o que seria o foco desse conselho, no caso? Eles dizem que é para trazer políticas públicas, que é para trazer mais respeito, só que a gente sabe, através de um conselho desse consegue entrar em todas as escolas com muita facilidade. O Conselho LGBT de Londrina lançou a primeira semana da inclusão. Aí o conselho vai rodar em tudo quanto é cidade e vai ser respeitado pelo grau de autoridade, né? São conselheiros da cidade. Vão abrir a porta e pronto, podem ensinar o que quiserem para os seus filhos. Deixa eu fazer uma pergunta de uma pessoa que não entende, porque eu não entendo de política. Mas olhando de uma perspectiva diferente, no caso a minha, talvez a criação desse conselho teria como o Jessicão ou mais alguém trabalhar em cima do conselho para justamente parte por parte desmiuçar, como é que seria? Desmiuçar essas ideologias. Seria interessante ou não é interessante você lutar dentro de um conselho? Olha, na verdade, os conselhos hoje da cidade... Ou não teria força, no caso? Eles servem para responder cartas, por exemplo. A Câmara vai votar se vai dar uma menção honrosa para um fulano. Aí vai mandar, quem que eu quero saber a opinião? O Conselho de Agricultura, o Conselho da Saúde, o Conselho LGBT. Aí o Conselho vai se reunir para falar, olha, a Câmara de Vereadores está querendo saber qual é a nossa opinião sobre a menção honrosa pro Bolsonaro. Então tá. Nós odiamos o Bolsonaro. O Conselho LGBT vai escrever. Queria uma burocracia. Vou escrever uma carta aqui que a gente odeia. Ele vai entregar. O Conselho de Agricultura vai fazer o mesmo. Não, a gente ama o Bolsonaro porque ele ajudou a agricultura. Vai chegar 2 cartas lá.
tem vereador que nem lê isso aí, tá? E eu vou falar com toda a convicção, porque eu já perguntei assim, escuta, você leu aquela carta e tal? Que carta? Oi, onde? Então vai por aí. Porque ela não vem assim, ela tá anexada ao projeto, mas tem gente que nem abre os anexos. Então, assim, na verdade, o conselho mesmo não ia ajudar o LGBT. Eu não tô votando contra o LGBT, mas tô votando contra um contra conselho que você entende sim criar seria necessário. mais uma burocracia. E uma coisa que, por exemplo, essa história de você ficar criando privilégios para grupos específicos só atrai mais problema, mais aversão das pessoas. Porque a gente não precisa. Eu entendo, por exemplo, o Conselho dos Deficientes, cara, é totalmente, assim, aceitável que tenha. Porque a gente precisa entender qual é, de fato, a necessidade deles. Se você não é deficiente, você não entende. Então, você precisa, de fato... preciso consultar esse conselho, porque o conselho é consultivo. O que seria bom para os cadeirantes? Como que eu poderia ajudar mais? O conselho vai me mandar uma carta. Eu quero visitar o conselho para saber como é que eu posso ajudar mais os cegos da cidade. Uma cidade mais adaptada. Agora, o LGBT, o que ele vai falar? Eu preciso do quê? Eu preciso de um caminhão novo pra mim, pô. Sapatão precisa de caminhão. O gay precisa de maquiagem, de fundo pra maquiagem. Pô, não precisa de nada, a gente não é doente. Não é doente, não tá faltando nada. É só falta quando você não se liga e não corre atrás. Mas não é doença. Então eu entendo, é totalmente desnecessário. Gostei, viu, do quadro. Da entrevista, muito boa. Só tinha que pegar um pouco pesado, porque o pessoal corre da gente, Jéssica. Aí eu coloquei a Maiara Bombom. É a nossa primeira poliquete, mas é muito bonita, na verdade. ela conseguiu atrair o pessoal para te dar a entrevista. Se não... agora, vamos passar pro jeito Jessicão de ser. Tá? Jessicão, a opressora. Teve algumas brigas pontuais de âmbito nacional. Eu gostaria que você falasse de uma delas. Xuxa. Essa foi interessante. A rainha dos baixinhos, que não é mais rainha dos baixinhos, né? Tá parecendo a tia taradona atrás de novinho agora. Isso. Antes de começar, tem até um vídeo que você postou nas suas redes sociais. E eu queria acompanhar para ver exatamente como foi na hora, assim, a reação Jessicão. Tá no pente aí, Flash? Vamos lá. Xuxa, você de novo, Xuxa. Esse papo furado de novo. Você já foi rainha dos baixinhos um dia, e hoje você virou essa merda de rainha da lacrosfera. Como é que você acha que você tem moral pra falar mal do Maurício Souza, que é um pai de família que tá defendendo as crianças? Que assim como ele, apareceram aí 2 milhões de pessoas que concordam, que são contra a erotização infantil, que são contra a ideologia de gênero para as crianças. A senhora já me perguntou por que eu não apoio essa militância LGBT. Por causa de pessoas como você, que usam essa questão de homofobia, e ela existe, como lacrosfera, para lacrar em cima das pessoas, para fazer politicagem. A senhora não tem moral para isso. Nós conhecemos o seu passado e o que você gosta de fazer com crianças. É o jeito imediato do Jessicão. E como é que foi, Jessicão? Porque ela já citou você diretamente, certo? Já. Como é que foi tudo isso, essa história? Olha, eu vou falar pra você que eu já fui uma baixinha da Xuxa e isso hoje me assusta. Não foi? Pô, a Xuxa, ela é como os influenciadores que a gente tem hoje. Eles têm um poder de falar uma coisa e as pessoas seguirem, acharem aquilo legal. Então ela é responsável pela referência, né? Referência, ela é responsável por tudo aquilo que ela fala. Então ela tem tido um comportamento de alguém que hoje não tem mais espaço na TV, de alguém que está tentando lacrar de tudo quanto é forma possível, e ela focou nessa questão da militância LGBT. É muito, 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 muito vergonhoso ver, por exemplo, eu coloquei um projeto que é proibindo a linguagem neutra. E isso virou notícia. E ela foi lá e escreveu que eu tenho problemas psicológicos, que eu preciso me tratar, porque eu sou... porque... Como que ela falou? Que eu devo ter alguma auto-rejeição. Não tem rejeição nenhuma. Nossa, mas que honra! Já foi a rainha da baixinha e hoje exatamente. E hoje ela virou a rainha da lacrosfera. Ela quer usar a militância LGBT e isso é o que me dá mais nojo nela.
Porque ela não é que ela ama incondicionalmente os gays e as lésbicas. Mas é algo que tá vendendo. É algo que assim, se arrasta uma multidão aí, porque hoje tá muito mais escrachado quem é gay e quem é lésbica. Tá muito mais assumido, vamos dizer assim. E aí ela quer usar isso pra atrair seguidores. Por exemplo, ela tentou lançar, até foi um desastre, aquela coisa do... Meu Deus, como que chamava aquilo? É de um livro que tinha o Menine e a mim. Essas Tem coisas assim. Mas ela lançou agora uma viagem que era das drag lá no navio. Sim. E aí ia ser uma viagem só de drag. E ela vestida de drag. Mas peraí, nem ela é mulher, pô. Ela tá se vestindo de travesti por quê? Se Apropriação que eles falam de cultura, né? Seria? Exatamente. E aí só que é uma forma de atrair. Quando você vê que tem uma população ali que é mais fácil, que é mais frágil, de você manipular, de você atrair, você fala o que eles querem ouvir. E hoje a Xuxa faz isso. E aí quando ela vê uma pessoa indo contra, no meu caso, é que ela já brigou bastante com o Siqueira. E eu fiz um vídeo defendendo o Siqueira e foi um dos que mais viralizou. E eu acho que foi quando chamou a atenção dela pra mim. Uhum. E aí ela fica batendo nessa tecla. Outro dia eu coloquei o meu projeto que proíbe banheiro unissex e virou notícia também. E aí quando eu falo virou notícia nos lugares bons e nos ruins. E a Xuxa vai lá, por exemplo, tem um site de notícias gays aí, que vive colocando, vereadora anti-LGBT ataca mais uma vez, quer proibir banheiro unissex na cidade de Londrina. Aí vai lá, a Xuxa escreve, não concordo, essa menina precisa ser tratada urgente. Eu escrevo pra ela, até hoje ela não me respondeu via inbox, mas eu mando mensagem pra ela sempre. Falo, Xuxa, cuida da sua vida, tia, você tá precisando se tratar, quem tá precisando de um caminho é você. Uma senhora que quer chamar atenção a todo e qualquer custo em cima de uma classe, que são os LGBTs, em cima de uma classe só para tentar lucrar. Não é que ela ama, ela quer lacrar, ela quer vender. Ah, eu sou a representante dos LGBTs. Sim, é para chamar atenção. Isso que ela faz... Mas não é um risco, assim, se for ver? Porque é uma linha muito pequena entre... ter uma repercussão boa ou repercussão negativa. Então, mas essa coisa dos artistas, esse pessoal que vive aí por trás dos bastidores da Globo Lixo, enfim, essa galera acha mais conivente ir para esse lado da esquerda mesmo, que essa galera da bagunça, pelo que eles vivem. A gente sabe, a Xuxa, ela deveria... a Xuxa deveria ter um posicionamento... Aquela que um dia foi dita a rainha dos baixinhos, de respeito às crianças, de respeito às escolhas das pessoas. E aí eu não estou dizendo pro lado LGBT, não. Eu digo até por opinião política. Ela vive brigando, fazendo comentários contra o Bolsonaro. E sempre que possível eu tô lá descendo o cacete nela pra ela criar vergonha na cara dela. E se eu tivesse oportunidade de falar na cara dela, eu falaria, tia, vai se tratar, vai gastar o seu dinheiro, você já ganhou dinheiro demais nas costas dos trouxas, que é a gente, que deu muito dinheiro comprando CDzinho da Rainha dos Baixinhos, pra ela fazer essa palhaçada que ela tá fazendo. É coisa de quem quer chamar a atenção, de quem não quer cair no esquecimento. Então, através disso, ela fica tentando lacrar. Então, ela vive vindo encher meu saco nas redes sociais, não vou bloquear ela, porque eu gosto, eu acho o máximo mesmo. Eu também lembro da infância, eu adorava a Xuxa, todo mundo assistia a Xuxa. Só que aí eu entendo que é uma pessoa que não quer sair da mídia e fica tentando chamar a atenção desse jeito. E você acredita que... Teve esses fatos, teve o Zé de Abreu também, que você costuma... Ele já respondeu alguma vez também ou não? O Zé de Abreu não, aquele cara é louco. Mas ele é bem assim... Teve a última dele lá que até uma risada... Eu tenho certeza que ele é noiado, aquele cara, meu. Eu tenho certeza que é o tipo que desce nas bocas lá... Que sobe, né? Porque Rio de Janeiro sobe, não desce. Sobe nas bocas de fumo e usa uma droga. Porque aquele cara é louco. Ele é louco. Ele fez um vídeo dando risada lá. Dá até medo, assusta. A risada. Então, isso aí pra mim, ou o cara é endemoniado ou ele tá drogado. E você acredita que isso aí que te deu uma repercussão assim nacional interessante e te assustou assim ou não, ou te surpreendeu de alguma forma? Um convite, por exemplo, do Pânico, um programa no meio-dia que eu acredito que é um de maior audiência no Brasil pelo fato de estar aí na internet e concorrer com TV aberta. Tem até uma imagem sua aí no Pânico. Assim surpreendeu ou não, Jessicão? O do Pânico foi depois do vídeo que eu fiz em defesa do Maurício Souza. Desse que eu soltei. Esse mesmo.
Porque o Maurício fez um comentário sobre o gibi, que ele não concordava que o Super-Homem tinha que ser gay. Que então criassem o super-herói dos gays agora. Você pegar o Super-Homem, que foi uma vida inteira o Super-Homem, e transformar ele em gay. Pra quê? É isso aí. E outra coisa, incluindo em gibi, incluindo em material infantil, desnecessário. É sobre isso, é sobre erotização infantil que nós estamos falando. É ficar conduzindo as crianças a achar que tudo é lindo, que tudo é fácil e que você pode ser o que você quiser a partir do momento que você achar necessário. E te assustou, assim, chegar no pânico? Que você vê só pessoa de nome, desde o Morgado, ao Samidana, ao Emílio Surita. Sou fãzaço do jeito dele, até todo dia fico brincando com os amigos do jeito dele falar, né? E escuta, eu vou falar pra você, eu tava nervosa esse dia. Quem não fica? Porque era pra... Eles me mandaram ir pra lá, fui, cheguei lá, uns dias antes a Marília Mendonça tinha morrido, né? Daí o cara que tava dando a entrevista antes de mim era um especialista. Lito Souza, isso. Isso mesmo. E aí ele demorou bastante, daí eu falei, ai gente, não vai dar certo. Um clima de bad, assim, né? Ficou um clima de bad, mas também a audiência tava batendo, depois eles me passaram lá, tava no topo a hora que eu entrei, e pelo menos até o final a gente conseguiu segurar a mesma porcentagem de pessoas assistindo ali. E aí eu tava muito nervosa e passando, tipo assim, tinha um cara lá que era um jogador, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Tinha um monte de gente famosa lá dentro do estúdio, e você lá esperando, né? Nossa, minha vereadora lá do interior do Paraná. Como que é o nome do jogador? Às vezes vocês perguntam assim... Edmilson. Olha que coisa. E às vezes vocês perguntam, o que eu tô fazendo aqui? E foi isso que eu comecei. Você começa a se chacoalhar e falei, nossa, vereadora de Londrina, interior do Paraná. Os caras do Pânico é zoeiro, vão fazer alguma piadinha. E aí até minha esposa falou assim, você já deu entrevista em uns 500 lugares, você fez podcast com todo mundo, qual que é o meu? Eu falei, é os caras do Pânico, você não tá entendendo, é responsa e os caras são zoeiro, né? Pra te dar uma invertida e você sair dali. Mas pior que eu acompanhei, o pessoal... Acho que nem chegou a zoar, foi bem tranquilo, mas eu gostei da forma que eles abordaram você. Não deu tempo de falar do fato da Xuxa, por isso que eu tô aqui no assunto agora. Mas foi mesmo, porque o Morgado já tinha visto a treta da Xuxa, e aí ele falou, a gente quer falar do negócio da Xuxa. Eu falei, pode falar, ele não vai dar problema. Eu falei, deixa ela. Se ela quiser me processar, ela vai querer arrancar meu apartamento, minha casa, minha vida, fique com ele, pô. Pode assumir o carnê aqui, ó. Assume. Mas foi muito legal. E foi depois desse vídeo do Maurício Souza. Porque no vídeo, tanto do Maurício quanto do Siqueira, os dois que viralizaram a nível nacional... O Siqueira, inclusive, ele ganhou a causa, né? Foi. A Xuxa processou ele. Foi, ele ganhou. Ela pediu muito dinheiro. O marido dela também processou porque o Siqueira chamou o marido dela de garoto de programa. Nossa, tava pegando a velha pra lucrar. Mas nos dois vídeos que eu fiz, tanto do Siqueira quanto do Maurício, foi no seguinte sentido. Aqui está uma sapatão raiz, tá? Porque essa sapatão Nutella que quer ficar mexendo com criança, isso aí passa longe de mim, pelo amor de Deus. Eu só quero viver minha vida tranquila. Eu tenho minha esposa, a gente vive nossa vida, a gente paga nossas contas, volta pra casa, vai descansar e acabou. A gente não quer ficar influenciando a ninguém. Se a pessoa quiser ser, a orientação sexual dela decidir, é um problema dela. Ela que decida, na idade que ela tiver, já as convicções dela, com pai e com mãe consciente, sem peitar a mãe, porque hoje a militância LGBT quer a todo momento influenciar as crianças a peitarem pai e mãe, coisa que a gente sabe que não presta. E nesse caso foi porque nos dois vídeos eu falo, aqui tem uma sapatão raiz que tá falando pra vocês não são homofóbicos. Lutar contra a erotização infantil, lutar contra a ideologia de gênero não é ser homofóbico. É proteger a inocência das nossas crianças. Como tudo na vida. Como a gente não deve aceitar traficante em volta de criança, como a gente não deve aceitar prostituição perto de criança, a gente também não tem que aceitar erotização e ideologia de gênero para criança. Pronto, protege as nossas crianças, deixa as nossas crianças em paz e vive a vida. E nesses dois casos foi o que eu falei. Aqui tem uma sapatão e tá dizendo para vocês, pode continuar lutando contra essa merda.
Porque isso aí é uma merda, isso é coisa de gente pervertida, esse tarado por criança, que quer a todo momento E se não lutar contra isso, você acha que pode chegar aonde, Jéssica? Qual o limite disso Cara daí? do céu, ó, eu vou falar pra você, existem alguns países que já foi liberada a ideologia de gênero, e o que acontece? A pessoa começa a desenrolar em cima disso, tá? Viver em cima de uma liberdade muito grande, de achar que, aconteceu, isso é um caso verídico, tá? Aconteceu fora do Brasil aqui. Uhum. O menino achou que podia ser menina, foi influenciado, teve toda essa questão da ideologia de gênero liberada já no país do menino. Eu esqueci o nome dele agora, mas tem até um livro, depois te mando. Esse menino achou que era menina quando era criança. Mudou o sexo dele, foi lá e fez uma cirurgia, cortou o pênis. Isso quanto tempo? Ele tinha acho que 12 anos. Tem vários países que já é liberado. Inclusive tem projeto no Brasil de deputado psolista querendo isso. Liberar. Uma criança decidir? Uma criança decidir e o pai tem que engolir. 12 anos não pode dirigir, não pode votar, como pode decidir? Exatamente. E tem países que já é liberado. E nesse caso desse menino foi isso que ele fez. Ele modificou o sexo, ele colocou silicone, ele arrancou o pênis, só que na fase adulta dele, ele mudou. A chave mudou, os hormônios, tudo mudou. Ele não. Eu sou homem, eu gosto de mulher, eu não sou mulher, eu não quero ser mais mulher. E tentou mudar. Só que a vida dele já tinha passado em cima daquilo ali, de ser uma menina. Só que em pouco tempo o cara entrou num surto psicótico. Lógico. Se matou. O irmão dele, que também estava seguindo pela mesma sequência, também se matou. E pai e mãe, assim que os dois filhos se mataram, se matou. É um livro que tem, é uma história verídica, tá? Se eu não me engano, aconteceu em Berlim. Depois eu vou achar o nome, agora eu não vou lembrar de jeito nenhum, que é um nome difícil. Mas é um caso verídico de ideologia de gênero desde o começo. E já está acontecendo em outros N países que foi essa pauta globalista conseguiu entrar e foi liberando, porque isso vai mexendo no psicológico. Hoje, se a gente for numa escolinha, pegar as crianças de 6 anos lá e falar para todos os meninos, vocês podem vir de saia, vestido e batom amanhã. Vai ter uns que vai falar, eu não. O menino já vai, eu não, eu sou menino. Vai ter um que vai achar legal, vai chegar em casa e vai falar isso. Ele tem a opção do pai e a mãe achar, que legal, né? Que brincadeira legal. E deixar o menino ir vestido de menina. Ele ser zoado por uma escola inteira, porque ele apareceu de menina. É muito novo, confunde. Exatamente. Ele acha que tá no Ou caminho ele certo. tem a opção de tomar uma surra do pai dele a hora que ele pedir. Uhum. Então, não é cedo demais? Porque se você prepara o cidadão pro cara, o cara ter 16 anos, 18 anos nas costas, chegar no pai lá e falar assim, pai, eu sou gay, assim, assado. Eu ainda acho cedo para decidir assim, com dos 16, 18 anos. Eu ainda acho. Mas tem muita. É bem singular o ser humano. Cada um tem um momento certo, a mente evolui de uma forma diferente. Então, às vezes está bem seguro com 16, às vezes não. Pode ser. Então, pode ser que seja uma fase, uma coisa passageira. Isso. É o que eu falo. Hoje em dia, me perguntaram, Jéssica, você tá vendo como multiplicou o número de gays e lésbicas? Não, na verdade tem um monte de gente vivendo de modinha. Exatamente. Várias pessoas, até na minha época, tinham várias meninas que achavam que eram homossexuais e hoje estão casadas, cada uma com um filho no colo. Então é fase, então não dá pra decidir. Então por isso que eu acho que deveria ser proibido essa indução à ideologia de gênero dentro das escolas. Até mesmo, um dos meus projetos como vereadora é proibir em propaganda. Porque, por exemplo, a gente teve aí de uma marca muito famosa, de lanche, não vou falar o nome porque eles estão processando todo mundo. Eles estão. Mas eu gosto do lanche deles, muito bom. E que fizeram isso, uma propaganda que induzia as crianças à ideologia de gênero. Uhum. Não acho certo, cara. Não se deve falar sobre orientação sexual, sobre sexo, erotização infantil e ideologia de gênero são dois assuntos. Banheiro unissex também confunde. Rapaz, essa história do banheiro unissex ainda vai dar M. Que confunde muito. Tem uma amiga minha, inclusive, que ela tem uma filha de 16 anos, que inclusive estava na bed esses dias que largou da namorada. E ela fala, eu sou mulher, eu sou feminina, só que eu gosto de outra mulher. Tava namorando tranquilo. E ela tem um jeito diferente, ainda mais na adolescência, que é tudo rebelde, né? E ela e pela situação dos outros, né? Foram numa loja comprar roupa em uma e outra, né? E o próprio vendedor se sentiu assim oprimido em não saber como falar com a menina.
se falava menina, menino ou menine, ou para onde mandava e ficou na dúvida. Juro que ficou sem jeito. Só que isso incomodou a própria menina. Ela falou, não, eu sou menina. Até por estilo de roupa. E foi pronto. Daí conseguiu resolver para qual provador que iria. Isso não foi uma nem duas vezes. Até a mãe dela fala que ficou assim, chato, um clima meio estranho, sabe? E dá pra perceber o jeito dela, né? Que ela é um pouco mais assim pro lado homossexual. Só que ela fala, eu sou menina, eu quero um provador feminino. No banheiro é o feminino e pronto. Ela sabe da situação. Então, com 16 anos. Você não acredita, Jéssica, que até essa forma que todo mundo tenta impor, todo mundo que eu digo assim, o politicamente correto, que você tem que tratar, às vezes, um homossexual. E até na forma da política, direita ou esquerda. Você acha que isso não está afastando? Teve alguns jovens na entrevista, você viu que não sabe, mas pô, como não sabe? Não sabe nada. Ou estão se afastando da política, ou estão assim, evitando chegar na situação por parte de ser cancelado, ou seja, por como lidar com o homossexual, como falar se é direita ou se é esquerda. Você acha que toda situação afasta? O mundo está muito, muito, muito chato. Hoje em dia o mundo está chato. Hoje o fato, como você disse, o vendedor ficou constrangido, porque dependendo da reação da moça, ele poderia perder o emprego dele. Sim. Porque tem gente que é assim, tem homossexual, vamos lá, tem uma sapatão que eu conheço aqui da cidade, que ela, se você falar pra ela ir no banheiro das meninas, ela vai ficar ofendida, porque ela toma hormônio e ela tem barba. Só que ela tem que entrar no banheiro pra usar o banheiro, não mictório, porque ela não tem nada ali no meio das pernas. Ela tem que usar o banheiro. E o homem é porco, você já imagina a situação. Exatamente. E aí, eu tô rindo porque ela é estritamente escrota, essa moça. Mas ela hoje ela se diz homem. Só que ela tem que usar o banheiro. Só que ninguém parou pra pensar o quão constrangedor é, por exemplo, pro lado oposto. Tá bom, a sapatão vai entrar no banheiro ali, ela tem o cabelo raspado, vai entrar, vai ir na patente, vai usar e vai embora. Agora é o contrário. A gente tá falando de homem, de marmanjo. A gente sabe que é ciência pura falar que o homem ele tem estrutura mais forte que de uma mulher. A mulher tá dentro do banheiro ali, acabou de usar o banheiro, ela sai, pum, deu de cara com o marmanjo, mesmo que ele esteja de peruca. Ela sabe que é um homem. Pronto, a mulher já vai travar ali. E se isso for usado de uma forma mal intencionada? Se for um estuprador, por E exemplo. se for tudo quanto é homem mal intencionado, estuprador, abusador, começar a usar peruquinha pra entrar dentro do banheiro? Ah, eu sou uma mulher, pronto. Entrou ali, ele faz o que ele quiser. O exemplo claro que eu uso. Você deixaria a sua esposa, sua filha, entrar num banheiro sabendo que vai entrar um marmanjo de peruca? Não vai. No máximo eu entro junto pra ver qual é que é. Exatamente. Então, eu tenho assim, 3 filhas. é algo... E aí fica constrangedor para quem tá ali para prestar um serviço, por exemplo, que é o caso do vendedor, porque ele sabe que dependendo da pessoa, se for uma pessoa barraqueira, porque eu sou mulher, você não me viu, você deveria ter me posto nesse provador. Poderia ter dado problema, mas é o mundo que a gente tá vivendo hoje, porque hoje tudo é homofobia, tudo é contra os gays e as lésbicas. É essa vitimização que é a parte mais nojenta, a qual eu tento sempre mostrar para as pessoas o seguinte: eu sou sapatão e isso não muda nada na minha vida. Se eu não levantar de manhã e correr atrás, eu perco meu emprego. Se eu não me dedicar para estudar, se eu não me dedicar dentro da minha casa, eu não vou alcançar nada. Então, é essa vitimização. A história do banheiro é a mesma coisa. É muito extremo? Você acha que é muito extremista esse tipo de colocação? No caso de banheiro unissex? Demais da conta. Não é pejorativo, porque é fácil o jovem hoje em dia, né? Sim. Quem já não tá nem aí mesmo tá metendo a cara no mundo, mas você acha que fácil? Chega a ser um assunto... Eu vou falar uma coisa pra você. Eu, no Natal agora... Aonde eu cheguei, assim, por exemplo, fui no Natal na casa do meu pai. Aí tinha umas 2 primas minhas. Não quero falar de política, não. Elas não querem saber de direita nem de esquerda, elas só não querem falar porque essa polarização já deu, né? Já encheu o saco. Porém, eu falo assim, enquanto vocês estão aí não querendo discutir, deixa que eu luto pelo direito de vocês, pra amanhã vocês não terem que comer comida... lutar por um prato de comida. Exatamente. Então, assim, é chato falar de política, é chato. A gente tem que trazer formas que atraem mais a juventude, sim. Porém, a gente tem uma juventude que está pouco se importando com o amanhã, né?
Não, até tava esses tempos atrás, mas começou a ficar tão chato e um cancelamento fora do comum desproporcional que isso. tá afastando? Isso é um problema. Tem um menininho que eu fiz até uma live com ele no Instagram, e é um menininho que eu vou falar pra você, dá de 10 na gente aqui, porque eu perguntei pra ele, quando você começou a se envolver com política? Ele tem, acho que 11 anos. Ele falou assim, quando eu comecei a investir na bolsa. Daí ele falou... procura ele no Instagram depois, Carlo Pigolo. É um menininho que já investe na bolsa, na mesada dele. E aí ele começou a estudar política porque ele queria saber o que influenciava o dinheiro. E ele entendeu que ele deveria ser direita e ele começou a gravar vídeos em cima disso. É uma criança. Você vê, roxinho de criança, papo de criança, mas É um gênio. Olha o QI desse menino, ele é inteligentíssimo. Só que ele entendeu assim que ele precisava lutar pelos princípios dessa coisa da direita conservadora, liberal na economia, né? Uma liberdade maior, menos Estado, mais coisas privadas. E aí ele começou a lutar por essa direita. Ele foi extremamente cancelado. Derrubaram 2 Instagrams do menino. O menino tem 11 anos. Ele recebe mensagem que você jamais deixaria chegar numa criança de 11 anos. Eu, por exemplo... É que eu não ligo, tá? Eu tô cagando mesmo pra essa galera da militância LGBT. Eu recebo mensagem e posto. Gosto de printar e postar, que é pro pessoal ver o quanto eles são hipócritas. Mas eu recebo mensagem me xingando, me ameaçando. Já teve algum tentado assim na rua? Não, em mim não. A minha moto, vira e mexe, aparece com o pneu furado. Eu moro num prédio, só pra você entender, eu moro na frente da UEL. Nos prédios da MRV ali. Os meus vizinhos não me suportam. Então, eu acho bilhetinho na minha moto. Tipo, some daqui, te odiamos. Eles deixam um bilhetinho, vai embora do nosso prédio. Eu falo, nossa, que adultos. Furam meu pneu, murcham o pneu mesmo. Então, xinga quando a gente passa. Eu não ligo. Mas pra agressão mesmo, ninguém nunca teve coragem. Isso fico chateado. O pessoal me ameaça demais na internet, mas pra vir no tete a tete não tem muita coragem, não. Você foi assim? Ou Jéssica, você foi marzona? Ó, eu vou falar pra você. Desde os meus 13 anos, faz muito tempo que ninguém me encara de frente assim. Eu aprendi ali. Minha mãe, os primeiros sábados que eu tomei na escola, ela falou assim, ou você volta com uma vitória dessas brigas suas aí, arrume, né? ou você vai apanhar em casa da próxima vez que você chegar chorando. Mais ou menos. Era desse jeito. E Jéssica, você acredita que o extremismo, às vezes, seja de direita ou de esquerda, de alguma forma ele pode prejudicar, ele pode ser, às vezes, um pouco... assim, um tapa-olho de uma realidade por ser extremo demais, tanto do grupo da LGBT ou não? Sim, eu acho que o extremismo em qualquer vertente, ele a partir do momento que ele é demais, ele começa a atrapalhar. Ontem mesmo estava assistindo uma reportagem, uma galera da direita mesmo, muito extremista, acabou tendo atitudes violentas com uma galera da esquerda e aí queima a nossa cara. Tudo aquilo que a gente está construindo com base, com argumento, daí uma galera vai e perde a mão nessa história de extremismo. E a pessoa que está no ponto de extremismo, ela já não raciocina mais. O que ela fala, o que ela defende é verdade absoluta, e ela não quer sentar, ela não quer debater, ela não quer ensinar, ela não quer argumentar, e acaba estragando. Então seria tanto de um assim, lado quanto do outro. Um de direita e um de esquerda, em um debate totalmente adulto e tranquilo. Você acredita que a união desses dois lados, um debate adulto, sem extremismo, a gente consegue chegar numa linha que é bom para todo mundo? Não. O cara que já pisou do lado da esquerda ali, ele já tá partindo para um extremo assim, que já não merece mais nem ser dialogado muito, não. O cara, eu ainda falo assim, gente, é passível de discutir com quem tá no centro, você ainda consegue ensinar, mas o cara que já pisou do lado da esquerda, ele já tem as convicções dele muito certas ali, e que a galera do centro ainda dá para convencer e mostrar, olha, se tem coisas boas por vir, mas eu não gosto da direita. Não, mas tudo bem, mas nós estamos falando de coisas boas para a cidade. Uhum. Isso acontece dentro da Câmara de Vereadores de Londrina. Dando um exemplo, um projeto de esquerda, mas com um debate arredondando um pouco para a direita, seria bom, mais ou menos?
Não sei se teve isso já na Câmara. Não teve. Não teve como. Mas, não tem nada da esquerda que agrada o Jessicão. Não. A gente tem uma vereadora que é de esquerda, a vereadora Lenir, do PT. Quando eu coloco os meus projetos, eu já nem vou conversar com ela. Nem chego assim, olha, Lenir, porque eu sei que o não dela é certo. A esquerda, o momento que ela tá ali, o lado que ela escolheu, não deixa ela votar em um projeto meu. Alguém da esquerda já chegou para conversar com você em relação a projetos ou não? A própria vereadora Lenir já me procurou 2 vezes por 2 projetos que na verdade não eram nem projetos, mas eram defesas de alguns bairros que precisavam de ajuda. Só que o lado que ela queria levar era muito pro assistencialismo e o meu lado era, não, a gente precisa pensar no crescimento do bairro. E acabou que não teve como trabalhar junto. Sim, mas no caso da vereadora Lenir, eu falo que a vereadora Lenir, ela ainda é aquela... É eleitora do Lula eterna, que ainda acredita que ele é o pai dos pobres e dos oprimidos. Eu tenho muito respeito por ela porque a gente nunca teve uma grande treta ali na Câmara de Vereadores, inclusive já tive muito mais com outros vereadores do Centrão que se acham do Centrão, mas são completos esquerdistas, do que com a própria vereadora. Porque a vereadora, eu falo que ela é daquela raiz, que ainda acredita que o Lula vai tirar o país da pobreza. Eu falo, tadinha, é iludida. Mas, nesse caso, a gente não consegue votar projetos juntos. Mas a galera, o que eu estava te falando, de 19 vereadores, nós temos uma vereadora assumidamente de esquerda. O restante dos vereadores... Não se coloca em posição nenhuma. A gente não se coloca, então eles ficam jogando. Então tem... Joga pra torcida. Lenir, Jessicão e a galera. Tem mais 2 vereadores que se dizem de direita, né? E aí eu sempre falo que se dizem de direita, porque daí é eles que têm que defender o ponto de vista deles. Mas o restante dos vereadores estão ali... Peraí, esse voto dá pra ir pra cá? Então vamos. Aqui vai agradar mais? Vai. Ah, mas esse aqui parece mais coitadinho, então vamos nesse. Então, isso é o pior da política, tá? Quem não tem lado. E o Jessicão hoje, o bolsonarismo, direita raiz, como que você se coloca nessa condição do lado que você escolheu? No extremo, no meio, no mais ou menos? Não, na sua convicção, por que o Bolsonaro? Eu sou de uma direita consciente, sim. Eu sei que tem uma galera que a gente até... Que é muito radical. Que exagera. A gente tem que saber debater, tem que saber argumentar. Jamais na minha vida falar assim, morte aos esquerdistas. Nunca, 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 nunca. Eu acho que todo mundo tem direito de se arrepender dos seus pecados e vir pro lado bom da força. Mas tem gente que é assim. Eu já sentei para conversar com colegas meus que são de uma extrema direita, que o negócio é descer o cacete e vão mandar todo mundo pra vala. Não é isso que eu quero. Não consegue ponderar, né? Não. Então, extremo de qualquer lado pra você... Eu acho que as pessoas têm o direito de se arrepender, e eu falo, tá na esquerda, se arrepende dos seus pecados e vem pro lado certo. Porque, de fato, são pessoas que foram induzidas ao erro. Eu vejo muitos colegas meus que eu tenho certeza que são ótimas pessoas, mas que estão perdidos nessa onda de informação, que foram induzidos ao erro, que foram doutrinados, que são pessoas boas, mas que foram induzidas ao erro, que foram doutrinadas. Perdidas ou, assim, reprimidas, com medo de ser excluído da roda social? Às vezes ficar sozinho. Desse caso, isso acontece muito, tá? Porque depois que viralizou meu Instagram, que os meus vídeos, eu comecei a receber muita mensagem de gays e lésbicas que falam, eu sou de direita, eu sou bolsonarista e não tenho coragem de falar isso pra ninguém igual você faz, gosto e admiro o seu trabalho, mas eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu não vou mais ter amigo, porque eu não vou mais poder sair na minha cidade. Então, infelizmente, é isso que nós estamos falando de extremismo dos dois lados. Entendeu? Exatamente. Então, sou totalmente contra. Essa questão de extremismo, eu sou totalmente contra. Jessicão, a opressora hoje, pensou em esse ano ir para deputado federal, tentar algo do tipo, lutar por uma causa mais nacional ou não? Federal, não. Houve convite? Estadual, federal?
Houve convite de alguns partidos já que estão me procurando, querendo que eu fosse. Federal é uma coisa que eu não saio. Não adianta nem insistir. Eu trabalhei muito tempo com o Felipe, que foi meu chefe ali, e que é meu amigo, que é candidato de novo a federal. A gente tem bons deputados federais da direita aí que defendem os nossos princípios, Paulo Eduardo Martins, tem mais alguns aqui da nossa região. Não acho que vale a pena sair para dividir voto. Porque acaba que daí você não elege ninguém. Por exemplo, ou elege um eu tenho que não convicção tem a que se eu saísse suficiente. federal hoje, eu prejudicaria o Felipe. Porque parte... Dividiria votos. Isso. E aí seria ruim. E aí, isso que eu falo que dentro da política tem que ter uma consciência. Porque eu não posso atrapalhar o cara que já tá... O Felipe é certo os votos dele já. Ele vai se reeleger. Só que se eu sair, isso pode prejudicar sim. Porque eu sei que tem muita gente que votou nele, que gosta muito de mim, gosta mais de mim dele e vai dividir. E aí nenhum dos dois entra e a gente fica sem representatividade. Isso seria bom dentro de toda a direita se existisse um pouco dessa coisa de você tira o ego de lado e vê o que é melhor. A gente precisa de alguém representando. E no Estado? Seria interessante, Jéssica? Foi feito esse convite para mim. Eu até conversei com 2 partidos sobre isso, mas principalmente com o meu, que posso não ser muito bem tratada no partido aqui no município, mas a nível estadual, o pessoal me trata com a seriedade que eu acho que eu mereço e com o respeito que eu mereço. E aí eu falei assim, olha, eu tenho algumas coisas que eu preciso bater como vereadora, que eu preciso resolver, alguns projetos que eu prometi, e que se tudo der certo, até meado do ano aí, junho, julho, eu bato o martelo se sai ou não, e saio ali na última também. Igual foi pra vereadora, um mês antes. Um mês antes desse dia. Exatamente. Bacana. Jéssica, obrigado. Foi muito interessante, que baita conversa, que baita bate-papo. Abriu bastante dúvidas que eu tinha, assim, você conseguiu esclarecer, porque é difícil pra gente hoje, até para gravar algumas entrevistas, para eu lidar com alguns amigos que eu tenho homossexuais, é bem difícil, assim, por conta dessa ideologia. Achei muito interessante mesmo a entrevista com você, achei muito interessante o jeito que foi explanado, obrigado, parabéns pelo trabalho, torço muito pelo seu trabalho ainda como vereador e talvez como deputado, desejo muito mais para você, obrigado por estar aqui no podcast e alavancar ainda mais o meu trabalho. Diego, brigadão, puxa, eu fiquei muito honrada de participar aqui do podcast, e o que você precisar de mim, estou à disposição como vereadora, como tua amiga aí da internet, vou ajudar compartilhando. Já peço pro pessoal que assistiu o nosso vídeo aqui, no final do vídeo, compartilha, pega o link, joga nos grupos, que é isso que a gente precisa fazer. Não adianta só levantar a hashtag Globolixo, tá? Na internet e não colaborar com um podcast aqui, com um podcast de pessoas que levam a verdade. É o que você está fazendo aqui. Você não falou em nenhum momento o teu lado, se você é sim ou não, mas você me deixou falar qual é a minha opinião. E isso é importante. Eu tirei minhas dúvidas como uma pessoa normal. E isso é importante. E é importante ser dito, Diego, antes de finalizar, que a minha luta não é contra LGBTs. A luta das pessoas que lutam contra a erotização infantil, contra a ideologia de gênero, é para salvar a inocência das nossas crianças. Eu não tô nem aí pro que as pessoas fazem dentro de 4 paredes. É lutar contra a divisão, se ela gosta Jéssica? De subir na lâmpada e se pendurar, se parabéns, é prazer dela. Mas eu não me importo, desde que deixe as nossas crianças em paz. Exatamente. Então, muito obrigado pela oportunidade, conta comigo e tô à disposição, tá bom? Tamo junto, precisar Valeu. também estou à disposição. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Show de bola a nossa entrevista e vamos voltar para trazer mais gente ainda. Obrigado. Forte abraço.
Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you